Hoje a gente veio conhecer o lugar mais assustador do Brasil, Paranapiacaba. Será que é tão assustador assim? Ou será que as lendas são só para atrair turista e na... Paranapiacaba, o trem fantasma, conhecido como Túnel dos Mortos. Uma pessoa humilde. Que esconde muitos mistérios e lendas. Ele gostava de estar lá. Antes de ir pro vilarejo, que contém apenas 2.000 habitantes, mas que todo ano recebe por volta aí de uns 200.000 turistas curiosos, eu pesquisei bastante sobre o local na internet. Acompanhei pessoas que vieram conhecer, escutei podcasts, vi vídeos sobre os trilhos abandonados e também da convenção de bruxas que todo ano reúne bruxas e magos de todo o país por lá. Também fiquei sabendo sobre os rumores de que lá tem lobisomem. E por fim, também me eduquei bastante sobre as lendas que rolam por lá, que eu inclusive vou trazer aqui pra vocês hoje, como a lenda da noiva na neblina, e também vou trazer algumas coisas sobre todos esses assuntos mencionados, tá? Tem muita coisa pra ser dita sobre esse vilarejo. A impressão que eu tinha de Paranapiacaba, quando eu tava só nessa parte teórica, era essa, que era um lar de muito mistério, possivelmente fictício, e nada mais. Mas isso mudou completamente quando eu fui pra lá. Além de sentir na pele o que é tá lá, porque eu fui visitar o vilarejo e tive minha própria experiência espiritual, Aí eu senti uma presença aqui. eu também resolvi entrevistar moradores antigos e moradores atuais de Paranapiacaba. E o que eu descobri foi que a história desse lugar é muito mais complexa e rica do que ela parece à primeira vista. As lendas talvez sejam um charme para atrair turista. É divertido falar sobre elas, claro, né? Mas existe uma realidade por trás da fantasia. E as histórias reais de todo o sofrimento e todas as tragédias que já aconteceram em Paranapiacaba são mais sérias do que eu estava imaginando. Algumas coisas realmente aconteceram, mas de outra forma. Com a história oral, isso foi se modificando ao longo do tempo. Explica o autor Alexandre Lince, que em 2018 lançou o livro Lendas de Paranapiacaba. O que eu posso afirmar é que a minha experiência lá foi surreal. Eu fui com os meus amigos e a gente se divertiu muito. Tô caindo tudo. É só pedir que ele buzina. Você pediu? A gente andou muito. Nossa, tem muita coisa pra conhecer. Gente, eu não tô cansada, tá? Tô super aqui. Ai, sentou porque a cadeira é bonitinha, né? Queria fazer uma pose. Um climinha aqui. E a gente só conseguiu fazer tudo isso graças à ajuda da Insider. Não só porque, né, eu usei regatinhas e a camiseta da Insider e aí eu suei muito, mas não fiquei fedida e com marca de pizza. Consegui fazer um vídeo bonitinho pra vocês sem passar aquela vergonha lá da marquinha. É graças ao patrocínio deles que eu consegui produzir esse vídeo pra vocês, porque foi uma viagem cara. Então a minha apreciação pela Insider hoje tá mais do que especial, porque é a primeira vez que eu tô fazendo um vídeo que mistura lendas, mistério, realidade, vlog. Tem tudo aqui e é graças a eles. Em março, que é o mês do consumidor, o meu cupom tá com 15% de desconto. E assim, o Marvin nem tem roupa pra ele lá e ele quis vir ouvir o patrocínio. Eu não coloquei ele em cima da mesa, tá? Ele tá curioso. Vocês ficam achando que eu pego os gatos na hora que eu vou gravar? Eles querem aparecer, tá bom? Ele tá se fazendo de difícil olhando pra trás? Ó lá. Ai não, não quero me aparecer. Marvin, a gente sabe a verdade. Que falso. Enfim, acho que eu falei que não tinha a roupa da Insider pra ele e ele ficou chateado. Como vocês podem perceber, a minha viagem toda foi usando Insider. Esse lookzinho, garota aventureira, né? Shorts porque tá calor. Um cintinho pra ficar um pouquinho mais arrumadinha, né? Porque eu sou uma garota descolada. E blusinha da Insider, porque eu queria um look bonitinho pra usar no vídeo, mas também priorizar meu conforto durante esses dias, né? Que foram mega cansativos. Gente, passamos o dia inteiro andando. Andamos desde as 9 da manhã até agora, que são 4 horas da tarde. Ó, nenhuma marquinha de suor. Isso aqui é marca de sorvete, tá? Tá desde manhã quando eu tava deixando cair sorvete em mim. O bom é que depois que eu lavei, né, essa marca de sorvete,
sorvete, a roupa secou rapidinho. Graças à tecnologia das sopas da Insider, que me permitem errar, tipo, sabe, tomar sorvete de casquinha num baita calor, e corrigir o erro rapidinho. Minha melhor amiga Laura veio me visitar nesse carnaval. Ela me viu usando as regatinhas da Insider. Eu não tava gravando vídeo, tá? Eu realmente amo usar regatinha da Insider. Eu uso o dia inteiro. Ela viu, achou bonito, confortável e comprou pra ela. Ela também comprou biquíni e eu fiquei curiosa, com vontade de comprar também. E vocês não precisam conviver comigo pra aderir também. Aproveita, gente. Aproveita o mês do consumidor e pega com desconto. Use meu cupom GRECO com 2 Cs pra 15% de desconto, que somado aos descontos do site pode chegar até 35% off ao todo no final. Ou clique no link que vai estar lá embaixo na descrição e no comentário fixado, que aí você já entra no site direto com desconto. Muito obrigada pelo apoio, Insider, pelo patrocínio. Foi um prazer promover o trabalho de vocês e também, né, conseguir pagar essa viagem. Obrigada. Hoje a gente vai falar sobre Paranapiacaba desde o começo da sua história. Desde quando ela surgiu e por que ela surgiu. Foi um vilarejo que foi construído pela necessidade de fazer uma ferrovia na serra. Então, precisava ter um espaço para os funcionários, para os operários morarem lá no meio da serra e conseguirem trabalhar sem ter que ficar se deslocando para cidades. E aí, quando a ferrovia não tem necessidade mais, o que acontece com esse vilarejo? Vamos entrar nesse ponto também. E sobre o que aconteceu depois que os trilhos foram abandonados. E o vilarejo pareceu perdeu seu propósito. Um lugar que não pode ficar no esquecimento porque foi super importante para o Brasil. Foi cenário do moderno chegando aqui. Teve muita coisa incrível que chegou primeiro lá, que começou lá, que a gente precisa conhecer, valorizar e preservar. Não é à toa que é um patrimônio histórico. É importante para a nossa história e muita gente não conhece. Que história é essa? A gente vai descobrir muita coisa nesse vídeo, mas a principal delas é que Paranapiacaba é um lugar mágico. E eu não tô falando apenas do sobrenatural, apesar de ter uma parte sobrenatural, sim, no sentido de além do nosso mundo, entendeu? Da vida que a gente conhece. Porque muita gente realmente acredita que existe uma força espiritual muito forte no vilarejo. Mas ela não é ruim ou assustadora como as lendas gostam, né, de passar pra gente. Pelo contrário, esse lugar tem uma força boa, enorme. E não é à toa que muita gente se apaixona pelo vilarejo quando conhece. Ou mesmo antes de conhecer, que foi o meu caso. O que você sente quando você pisa lá varia muito de pessoa para pessoa. Numa conversa que eu tive com a dona Marília, que teve um estabelecimento por lá nos anos 2000, ela conseguiu descrever essa diferença perfeitamente. Enquanto que o seu falecido marido quis abrir o seu negócio lá justamente porque ele curtia esse aspecto cinza, a neblina, ele também era um pouco mais sensitivo, então ele tinha arrepios, sentia algumas coisas, queria dormir lá à noite na loja para poder se conectar espiritualmente, ver se rolava alguma coisa. A dona Marília não passou uma única noite sequer lá. Ela voltava para casa, mesmo que fosse sozinha, porque ela disse que quando chegava umas 2 horas da tarde e a neblina descia, ela se sentia melancólica, ficava com sono e queria ir embora. Gostaria de saber mais se você tem histórias assustadoras, coisas assim pra contar. Ai, então, assustadora quem tinha era ele, né? Porque inclusive ele tinha assim uma sensação, né? Ah, ele tinha? Ele ficava arrepiado, ele gostava de estar lá. Eu já, assim, ó, eu lá em Paranapiacaba, quando baixava a neblina, eu ficava melancólica. Me dava melancolia. Quando a eu tinha vontade vinha de dormir, ele queria ficar acordado. Então, despertava uma coisa mais positiva, assim, nele. Já a dona Zélia, que escreveu esse livro aqui e é dona da hospedagem maravilhosa que a gente ficou, chamada Os Memorialistas. Mora lá há mais de 30 anos. Chegou no vilarejo quando era só uma criança, tinha 9 anos de idade e no seu primeiro dia da escola levou um soco na cara. Era uma sociedade extremamente fechada, tanto é que eu cheguei aqui, primeiro dia de aula eu levei um soco e desmaiei. Porque eu era de fora, 9 anos. Nossa! Porque eu era de fora. O parquinho, por exemplo, eu não podia brincar, porque eu não era filha de funcionário, eu morava no morro. Mesmo assim, ela sempre foi apaixonada pelo vilarejo. Ela teve que se mudar, mas ela sempre voltou. Acho que ela foi e voltou pro vilarejo umas 6 vezes. Porque ela sente que sua missão
é ali. Quando a dona Zélia era mais nova, a sua mãe precisou tirar sua família do vilarejo. E, assim, nós tivemos até um posto do PCC aqui, botaram fogo numa casa com uma pessoa dentro. Quando isso? 88, 89, 90, por aí. No final dos anos 80, virou uma bagunça isso aqui. Até 2001, que a prefeitura comprou. Aí ficou mais bagunça ainda, viu? Já botaram fogo em 2 casas, um negócio feio aqui. Agora está mais ou menos, já está mais organizado. Mas a gente passou, assim, tempos horríveis. E a minha mãe quis ir embora. Mas ela nunca se sentiu em casa novamente. Tanto que, quando ela estava doente, ela falou o seguinte para dona Zélia. Em 2013, minha mãe morreu. Ela teve 2 cânceres. Eu dizia assim, mãe, mas o que está acontecendo? Ela dizia assim, saudades matam. Nossa. Minha mãe morreu de saudade, de Paranapiacaba. E algo que eu acho muito interessante é que a dona Zélia falou várias vezes que tem muitas pessoas que não sabem explicar exatamente o motivo, mas elas sentem que Paranapiacaba é o seu segundo lar. Curiosamente, vou mostrar pra vocês aqui um registro que eu fiz antes de ir pro vilarejo, quando eu não tinha ainda muitas informações, não tinha conversado com ninguém, estava apenas preparando a minha mala, né? Me preparando pra viagem. Gente, vou ser sincera, eu acho que a gente não vai ver nada lá. Eu acho que não vai ser nada assustador. Muitas pessoas falam de relatos lá, né? Mas por tudo que eu pesquisei, pareceu ser um lugar tão... eu não sei, eu me senti muito confortável vendo as imagens. Ai, sei lá, eu me senti uma conexão muito boa com esse vilarejo. Não senti medo nenhum dele, me pareceu assim... meu lar, sem nunca ter sido meu lar, porque eu não tenho conexão nenhuma com esse lugar, mas me deu uma sensação boa. Durante esse vídeo, nós vamos falar sobre os mistérios, as violências, a ficção e a realidade desse lugar. E cada um de vocês vai poder formar uma opinião diferente sobre Paranapiacaba. Tem gente que não vai querer pisar na Silent Hill brasileira, vai só assistir o conteúdo e falar: bacana, de longe eu aprecio. Já outros vão ficar tão animados que vão começar a planejar suas visitas até lá. Eu consigo entender esse sentimento, viu? Eu tava falando pra eles antes da gente chegar, que eu, por ver foto, vídeo, senti uma energia, uma coisa muito boa aqui. Exatamente. Mesmo com a neblina, com tudo isso... Não, a neblina é o nosso charme. Exato. É bonito, não é assustador. É tudo uma coisa muito complexa, mas que você tem que ter olhos para ver. Eu tinha uma médica do meu neto, eu tenho um neto especial de 31 anos, que não anda e não fala. E ele fazia hidro com uma profissional lá em São Caetano. A filha dela não conseguia passar da ponte. Ela nunca conseguiu vir aqui fazer um passeio, porque a menina passava mal. Bom, então vamos lá, porque tem muita coisa pra falar nesse vídeo. Ele vai estar uma pegada meio documental um pouquinho, porque a gente vai estar fazendo uns vlogs por lá. E eu tive a ilustre presença do meu amigo Rogério, do canal do Sem Tempo, pra me acompanhar nessa viagem e explicar algumas coisas que ele conhece sobre o lugar, porque ele entende muito de folclore, de lendas, de relatos. Ele fala sobre isso no canal dele. Eu sugiro vocês darem uma conferida, tá? Porque ele é maravilhoso. Vocês que gostam de um terrorzinho por aqui, histórias assim assustadoras, vão adorar ele. A nossa viagem aconteceu em 2 dias. Nós fomos no sábado e voltamos no domingo. No sábado eu fui com a Laricinha, que é minha melhor amiga, e o meu irmão Rafael, porque a gente queria ver como é o vilarejo à noite. No domingo de manhã o Rogério apareceu e nos acompanhou para dar, aqueles fatos curiosos sobre o lugar. Para ajudar a gente na ordem cronológica desse vídeo, deixar a historinha com começo, meio e fim, vou usar esse livro aqui, Caminho do Café, Paranapiacaba, Museu Esquecido, porque ele tem fatos históricos que vão te fazer entender por que o vilarejo é como ele é. Ele foi lançado em 2002, quando a autora percebeu que era preciso fazer alguma estratégia para reinventar o vilarejo e não deixar ele cair em esquecimento. Paranapiacaba era ponto de partida obrigatório para os trens que vinham do interior de São Paulo com destino ao litoral. Na vila, eles se preparavam para a temida descida da serra, única maneira de escoar a produção pelo Porto de Santos. O fim da era do café e o abandono do transporte ferroviário quase significaram o desaparecimento da vila. Quase, porque a voz dos seus moradores volta, aos poucos, a ser ouvida. E com ela surgem novas e instigantes estratégias de sobrevivência. Todos a bordo, as viagens pelas histórias de Paranapiacaba já vão começar.
Cafezinho é a nossa especialidade aqui no Brasil. E lá no século XIX era o principal motor da economia brasileira. Foi aí que nos tornamos os maiores produtores de café do mundo, um posto que é nosso até hoje. Mas no início da década de 1850, a gente tinha um grande problema. Café é o que não faltava, né? Mas como que a gente ia transportar tudo que estávamos conseguindo produzir? Na época, o produto era levado de São Paulo até Santos por estradas extremamente precárias, que, além de encarecer, também dificultava o comércio. Foi então que o Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, percebeu a necessidade de melhorar o transporte de mercadorias entre o interior e o litoral paulista. Então, o Barão de Mauá teve a ideia de construir uma ferrovia que ligava Jundiaí até Santos, passando pela Serra do Mar. Só que essa serra era muito traiçoeira, era uma região íngreme e de difícil acesso. E para superar isso, seria necessário um sistema inovador, inspirado em modelos estrangeiros de ferrovias em áreas montanhosas. Nosso amigo sonhador conseguiu iniciar esse projeto ousado com uma concessão imperial para construir a ferrovia, mas ele ia precisar de muito investimento. Ele tentou conseguir esse financiamento no Brasil, mas a nossa economia na época não era muito desenvolvida e dependia bastante de investimento estrangeiro. Então o barão meio que foi obrigado a pedir ajuda para os ingleses. O primeiro investimento era de 200 mil libras, mas isso não foi o suficiente para fazer o projeto da magnitude que ele esperava. A Serra do Mar era traiçoeira real, gente, tá? Ele ia precisar de mais grana. O segundo investimento foi de 130 mil libras, mas que também não foi o suficiente. Na terceira tentativa de arrecadar mais capital, a Inglaterra, que estava fazendo esse investimento, negou seu pedido. E foi aí que ele levou uma rasteira dos gringos. Com uma dívida na Inglaterra e um projeto aqui no Brasil para terminar, que não estava finalizado, ele não teve outra opção a não ser entregar de bandeja o projeto dele para os ingleses, que já estavam alinhados com o Império e se apossaram da ideia do barão rapidinho. Todas essas informações eu consegui lá na tour que a gente fez pelo Castelinho, e segundo a mulher que estava dando a tour, ela falou que os ingleses já estavam planejando fazer essa rasteira. Por isso que eles negaram o terceiro pedido do Barão de Mauá. E foi aí que surgiu a São Paulo Railway Company, a ferrovia que se originou com um brasileiro, mas que é hoje conhecida por ter sido feita pelos ingleses. E foi, mas ela se originou com um brasileiro. Agora, essa construção da ferrovia no meio das montanhas não ia ser um negócio nada fácil. A serra era conhecida como uma gigantesca muralha de difícil transposição que condenou ao isolamento grandes porções do Planalto brasileiro por quase 4 séculos. Então, seria inviável que os funcionários que iam trabalhar nesse projeto ficassem indo para a cidade, voltando para a serra, indo para a cidade, voltando para a serra. Não ia dar. Logo surge Paranapiacaba, o vilarejo construído para abrigar os operários da São Paulo Railway. Inclusive, o seu nome no começo era Alto da Serra e só virou Paranapiacaba mais tarde, que no Tupi-Guarani significa lugar de onde se é visto o mar. Sim, às vezes é possível ver as águas do litoral lá de cima, mas por causa da neblina que fica, pairando no vilarejo, não vá pra lá esperando ver o mar. Bom, e aí é em Paranapiacaba que vemos os primeiros indícios do Brasil moderno, do país entrando na vida urbana em contraposição à vida das fazendas, do trabalho assalariado em substituição ao trabalho escravo. O que não quer dizer que o caminho pro progresso foi 100% evoluído. Trabalho assalariado, por exemplo, não quer dizer trabalho seguro. Dizem que o vilarejo é um lugar com uma energia espiritual muito forte, justamente porque durante a construção do sistema funicular, muitos acidentes aconteceram e muitos trabalhadores morreram de forma trágica. Houve muita tristeza também, muito choro de viúvas, de filhos. Nós tivemos muitos acidentes aqui. Ali no Viradouro, sabe onde é o Viradouro? Em frente ao Pau da Missa. Sim. Ali houve um acidente e cortou uma pessoa ao meio, assim. Nossa.
e a pessoa não morreu na hora. Nossa, porque ele cicatriza, né? Você sabe, né? O aço cicatriza quando passa. E ele começou a conversar com um amigo do lado, falando para falar isso para a esposa, para falar isso para os filhos, para os filhos. E durante muitos anos, no dia 7 de setembro, que foi quando aconteceu o acidente, as pessoas viam muito ele ali, todo ano tinha uma missa campal ali, naquele lugar, para poder rezar por ele. Todo 7 de setembro o padre descia e fazia uma missa campal lá no local. Então a gente tem muitos incidentes, muita coisa, muito sofrimento, mas muita alegria também, né? Porque a ferrovia proporcionava muitas coisas, sabe? Só pra vocês entenderem, Viradouro é onde o trem faz a volta. E uma curiosidade engraçadinha que a Lari achou que o trem voltava de ré. Mudança de look porque já é outro dia, eu tava tentando gravar no carnaval, mas tinha gente em casa, não tava dando certo. Enfim, Pau de Missa é um lugar bem conhecido no vilarejo, tanto que tem até uma plaquinha indicando, né, onde ele tá pros turistas conhecerem. E a gente pode perceber que a história que a Dona Zélia contou pra gente é um dos exemplos, né, de algo real e trágico que aconteceu e os rumores que surgiram ao redor disso. Inclusive, o Pau de Missa está envolvido em outras lendas locais. Esse eucalipto foi plantado pela família Mailaro em uma localização central da vila. Aí, graças à sua posição estratégica, ele começou a ser usado como um ponto para os avisos da igreja, como horários de missas e anunciar cortejos fúnebres aos moradores da parte baixa da vila. Com o tempo, esse lugar foi se tornando um ponto de referência para ler avisos e por isso que o nome Pau da Missa. Reza a lenda que se você bater 3 vezes nele, aparece uma das pessoas que faleceram e que o nome foi deixado lá no recadinho. Eu não testei porque eu não gosto de brincar com essas coisas, mas sinta-se livre. Outra lenda conta que uma mulher que estava prestes a parir correu para a árvore para pedir ajuda para ver se ela encontrava alguém, mas não deu tempo de ser ajudada, ela pariu ali mesmo. Quando alguns moradores chegaram até lá e perceberam o que tinha acontecido, infelizmente ela já estava morta com o bebê no colo. Então a árvore, com pena da mãe, pegou, ela pra si, a abraçou, e aí dizem que o tronco tem esse formato de uma mulher porque ela foi abraçada pela árvore, que foi a única que ajudou ela. Eu não reparei na hora nesse formato, procurando fotos na internet. Também não vi muito, assim, o formato de uma mulher, mas não sei, eu já tinha visto falar que não era uma árvore, era só um tronco, então não sei se a planta foi cortada e colocaram outra no lugar. Eu não consegui entender muito bem com as minhas pesquisas. Assim como esses rumores das pessoas vendo o homem que morreu no Viradouro, o Rogério trouxe pra gente também histórias reais e acontecimentos que rolaram lá no vilarejo e as lendas que surgiram a partir disso tudo. Como eu disse pra vocês, Paranapiacaba trouxe sim muita modernidade pro país. Só que as condições de trabalho das pessoas que ajudaram nesse processo não eram nada boas. Aí tem aquele ponto que a gente conversou, que eu tentei levantar com os meus amigos que são professores, historiadores, mas ficou aquela coisa meio no limbo, se tinha ou não tinha trabalho escravo, mas que era análogo à escravidão, era. Porque já tinha abolido a escravidão, mas sim, as condições eram precárias. Nível, porque as pessoas vinham pra cá pra trabalhar, até os próprios ingleses, eles vinham pra cá trabalhar e eles ficavam presos à cidade, às condições, ao que os chefes deixavam eles fazer ou não. Tanto que tinham regras relacionadas à religião, tinham regras relacionadas à alimentação, tinha muitas regras relacionadas ao trabalho e tudo mais. Primeiro tem a história que os trabalhadores eles morriam nas linhas, na construção da ferrovia, e eles eram enterrados ali mesmo, tanto na ferrovia quanto no túnel. Nos túneis. E são 13... Que horror. Alguma coisa assim, né? São 13 túneis ou mais, e os trabalhadores eram enterrados na linha, ou nos túneis, ou onde aconteciam os incidentes. Pelo que eu pesquisei, não existe nenhuma comprovação de que isso é real. Mas esse rumor cresceu tanto que até ganhou reportagem na TV. Uma reportagem que inclusive tá incrível, a gente vai assistir mais dela depois, porque ela é hilária. Conhecido como Túnel dos Mortos. Muitos trabalhadores enfraquecidos pela força que faziam, porque era um trabalho braçal, violento. Muitos foram mortos, morreram trabalhando aí.
E diz a lenda que muitos eram sepultados no local. Nossa, a família não conseguia nem visitar o Não, corpo. porque tinha essa questão que a família que vinha pra cá, eles ficavam e, tipo, ficou, entendeu? Mas não conseguia dar um descanso digno, né? Pra essas pessoas e pra família visitar no cemitério. O processo fúnebre não existia, né? Nem religioso, nem físico mesmo. E aí chega numa das grandes histórias, que é a história do dia que o relógio deu um problema, né? Deu uma pane. E aí todos os trens e os maquinistas, eles se baseavam no ponteiro do relógio. Aí o dia que o ponteiro do relógio estava descoordenado, ocasionou um acidente de Nossa, viu um monte de mosquito do nada. Ocasionou um acidente de um trem que vinha de Santos para cá. E aí ele se chocou com um trem de carga, né, no túnel 13, e todas as pessoas morreram lá. Estima-se que quase 100 pessoas. Tantas pessoas de classe mais alta que estavam no trem, quanto os trabalhadores. Quanto os trabalhadores. As pessoas que vinham de Santos para cá para alguma comemoração, algum evento, enfim. E aí dizem que às vezes as pessoas veem essas pessoas chegando aqui. Uma senhora diz que é possível, inclusive, ouvir vozes. E mais, esse seria o trem fantasma da meia-noite. Toda sexta-feira, por volta de meia-noite, vozes são ouvidas nesse local. Sinistro. O que eu tô tentando trazer pra vocês é a complexidade de Paranapiacaba. É sim um patrimônio histórico, porque é um registro da nossa história. E isso inclui o lado bom e o lado ruim. Progresso que chegou às custas do quê, né? Porque olhar para esses trilhos não é só ver uma coisa, é ver tudo. Também vale mencionar esse trecho aqui tirado do livro Do Alto da Serra a Paranapiacaba. O livro A Arqueologia de São Paulo, Oitocentista, da arqueóloga Cláudia Regina Plens, professora da Unifesp, descreve a estrutura da vila e da vida cotidiana de seus habitantes. Embora inserida num Brasil escravista, esta vila operária não utilizou mão de obra escrava, nem tampouco empregou os escravos. Foi um enclave do modelo capitalista, construído e administrado pelos ingleses. Interessados na extinção do sistema escravista no Brasil, os ingleses ajudavam escravos fugitivos a escapar para Quilombo de Jabaquara, localizado em Santos. Mas não empregavam negros na ferrovia ou serviços da vila, afirmou Plens. Em Paranapiacaba, os assalariados desfrutaram de benefícios que não recebiam em outros lugares, como atendimento hospitalar e escola para os filhos. Mas, ao mesmo tempo, ficaram confinados ao lugar, com sua mobilidade tolhida. Isso atendia à lógica do capitalismo do tempo, em que era do interesse da empresa fixar o trabalhador, o que já não corresponde à situação atual. E uma coisa que a dona Zélia me falou é que os trabalhadores ganhavam, entre muitas aspas, uma casa para morar com sua família enquanto eles trabalhassem lá. Agora, se o trabalhador morresse, pouquíssimos dias depois, acho que 3, no máximo uma semana, mas assim, eu lembro dela falar 3 dias, um caminhão de mudança vinha retirar os pertences da família e expulsar eles de lá. Eles que se viriam nos 30 para arranjar em tão pouco tempo onde morar, e tudo isso lidando com o luto do pai, do marido. Claro, não era trabalho escravo. Ganhavam moradia, escola, saúde, mas não havia segurança de trabalho, e o que não faltava lá eram acidentes e a possibilidade de perder tudo caso uma fatalidade ocorresse. E os escravos que fugiram, agora mais do que nunca, precisariam de um trabalho assalariado, não? Então assim, é um negócio muito antigo, ocorreu lá atrás, mas eu não posso deixar de apontar todas essas informações para nossa visão ser mais panorâmica, entenderam? Bom, a gente falou sobre Paranapiacaba. Eu acho que tá mais do que na hora de mostrar na prática o que é esse vilarejo, né? Então, vamos para nossa viagem. Bom, e como essa viagem vai funcionar? A gente vai amanhã, depois do almoço, amanhã que é sábado, a gente vai depois do almoço, porque a Lari trabalha, né, vida de CLT, e aí a gente vai depois do almoço pra Santo André, porque eu consegui uma entrevista com uma antiga moradora de Paranapiacaba, que é um vilarejo, né, de Santo André. Hoje ela mora em Santo André e eu quero conversar com ela, entender se ela já passou por alguma experiência paranormal. Ela também tem umas fotos, né, da época que ela morava lá. Não sei quanto tempo a gente vai ficar lá. Pareceu ser uma senhora muito querida, mas eu não consegui conversar com ela por mensagem, então eu não faço ideia se ela vai querer
ser entrevistado ou não. Enfim, vou meio que descobrir na hora. Aí a gente chega no sábado em Paranapiacaba, umas 6 horas da tarde. Vamos ficar numa das únicas pousadas que tem lá. E aí o vilarejo foi tombado em 2002, se eu não me engano. Mais especificamente, a vila de Paranapiacaba foi tombada pelas 3 instâncias de governo. Inicialmente pela estadual, em 87, seguida da federal, em 2002, e municipal, em 2003. Ou seja, não pode mudar a estrutura de nada lá. As casinhas que foram construídas naquela época, no estilo inglês, estão lá até hoje. E aí, por que eu digo que que a gente vai em uma das únicas pousadas, né? Porque realmente não pode construir hotel lá. Também não podem rolar novas construções. E não pode também alterar as que já estão lá. Então, todas as pousadas tem banheiro compartilhado, por exemplo. Quando você vai lá, você não vai ter uma coisa super luxuosa, você tem que aceitar que é uma casa que virou uma pousada, é uma das únicas, ou você fica ali ou você não fica. Eu particularmente nunca me importei com isso, já fiquei em vários lugares que você divide banheiro, e eu digo isso porque no Booking eu vi uma galera reclamando, né? Eu olhei em todas as pousadas quais eram os pontos negativos pra escolher qual que eu ia pegar, e a galera, ai não, aqui é perfeito, só que tem que compartilhar banheiro, aqui é perfeito, mas tem que compartilhar banheiro, aqui é perfeito, mas tem que compartilhar banheiro. Gente, é um vilarejo com 2.000 pessoas, um lugar tombado. É óbvio que você vai ter que compartilhar banheiro, tá bom? Para de reclamar e aproveita. Depois a gente provavelmente vai em algum bar beber, porque é sábado, né? E a gente quer ter a experiência de beber lá. No domingo de manhã, a gente toma café da manhã na pousada, acorda bem cedinho e espera o meu amigo Rogério aparecer. E ele entende muito de folclore, de lendas e tudo isso, né? Então ele vai com a gente no domingo pra nos apresentar o vilarejo, sabe? Tipo, falar, aqui foi onde aconteceu tal. Aqui é onde vaga o espírito da noiva. Aqui é não sei o que, não sei o que lá. Ele fez todo um roteirinho pra gente seguir. Tenho certeza que ele vai contar de uma maneira ótima, tô super curiosa pra isso. Pra ver o vlog completo da viagem, assina o canal de membros. Lá vai estar tudo que não coube aqui, como, por exemplo, o mistério da minha bota cheirosa. Nossa, tem cheiro de nada. Que loucura. Eu acho que eu realmente lavei. Ou eu não tenho chulé. A Kitty achou ok o cheiro. Então acho que tá aprovado. Mas a Kitty gosta de chulé, né? Então não sei se dá pra confiar muito nela. Nossa, caramba, que mistério interessante. Eu queria ver com os meus próprios olhos o lar de tanto mistério. Mas antes a gente fez uma parada e tivemos uma conversa muito especial com a Dona Marília. Chegando na casa da Dona Marília, fomos recebidos por uma senhora sorridente com um belo vestido azul e o seu salsichinho arteiro, o Frederico. Assim que ela abriu o portão da sua garagem e viu nós 3 ali na calçada esperando, ela disse com toda essa simpatia: nossa, quanta gente bonita! Ai, mano, juro. E aí ela convidou a gente pra entrar, pra tomar um chá gelado e comer polenta frita. Aí, passando pela porta de entrada, assim que a gente entrou na sala, ela apontou pra um quadro na parede e falou: eu e Jesus estamos super felizes de receber vocês na nossa casa. E olhando tanto pra cara dela quanto pro Jesus mais sorridente que eu já vi na minha vida, pendurado lá na parede, eu acreditei na hora na felicidade dos dois. Quando eu consegui o contato dela, eu tinha entendido que ela morou em Paranapiacaba, mas ela contou pra gente que não, que ela abriu um estabelecimento por lá, mas ela morava em outra cidade. É a casinha. Aqui? É essa rua? É essa rua aqui, do lado do cartório. Aqui é o Beto do Milho, aqui era a nossa casinha, aqui os monitores. E aqui tem uma senhorinha que faz macarrão. Não sei se ela tá ainda lá, porque ela ficou. Ela tinha uma concessão da prefeitura e fazia massas. Meu marido era o croquete de jabá. A gente vai passar lá. O seu marido, o seu José, que ela carinhosamente apelidou de Meu Portuga, era apaixonado pelo vilarejo. Por tudo. Pelo cinza, pela neblina, pelas sensações que ele tinha lá. E foi ele que quis abrir o seu negócio ali no vilarejo, sabe? Ele quis abrir lá especificamente. E vocês chegaram a ter alguma experiência paranormal, assim? Porque tem muitas lendas, né, na cidade. Tem muitas lendas. Tem uma senhora lá, ela escrevia. Ela tem contos de lá de Paranapiacaba. Que interessante. Ela é muito conhecida lá. Ela fala dessa parte aí obscura, né? Você nunca teve nada? Eu não tive. Porque também você não queria saber. Eu não tinha interesse. Eu achava estranho o quanto que ele gostava. Sim. Então... Que a gente não faz por amor, né? Então, eu... Exatamente. Eu gostava mais de outros climas, mas ele não, né? Ela me mostrou uma foto dos dois que eles tiraram num dia que dava pra você se fantasiar a caráter de moradores do vilarejo na época da ferrovia. E assim, gente, é a coisa mais fofa do mundo.
Mas ele quis ir trabalhar lá por esse interesse no vilarejo mesmo? No vilarejo de Paranapiacaba, assim, o que mais atraía ele era essa coisa, né? Baixa neblina, fica aquele clima. Que legal, interessante. Nossa! E no inverno eles falam que é o clima de Inglaterra lá, né? Então, os ingleses deviam se dar bem lá, realmente. Os ingleses se davam bem, né? Tanto é que o engenheiro-chefe fez o castelinho lá em cima e ele conseguia olhar tudo. Ficar vigiando todo mundo, aí, né? Não, me dá arrepio só de lembrar, porque essa senhora aí conversava muito com meu marido. E ela falava que tinha aparições, tinha aquelas pessoas que morreram ali em Paranapiacaba, muitas vezes vítimas de acidente da ferrovia, eles habitavam o castelo. O castelinho. Castelinho, né, que é aquela casa lá, que é a casa do engenheiro responsável por tudo isso, o grande líder, como se fosse o prefeito de tudo. E aí de lá ele construiu aquela casa lá no alto para ele poder ver todo mundo trabalhando aqui. E aí com a ajuda da névoa tinha aquele sentimento das pessoas que trabalhavam aqui que elas estavam sempre sendo observadas por ele de lá. E aí as pessoas contam histórias que ele era uma pessoa difícil, né, uma pessoa rigorosa com atitudes questionáveis. Então gerou-se toda aquela inspiração do fantasma, de alguém muito ruim que maltratava as pessoas aqui, né? Meu Deus, a gente tá sendo atacado. As moscas estão, para de contar. Mandando tipo uma mensagem. Mandando os ratos. Ele manda as moscas. A dona Marília, então, nos mostrou umas fotos, registros, assim, autorais que a gente tem aqui, que o marido dela e o amigo dele tiraram do vilarejo. Essas fotos são muito antigas e especiais para a anfitriã. Ela separou todas elas cuidadosamente em cima da sua cama e reforçou o quanto elas significavam para ela. Por isso, todo mundo soltou um... quando o Frederico subiu em cima da cama, em cima das fotos, com a sua bolinha verde, né? Porque ele queria brincar. E aí, tipo, foi logo em seguida que ela falou, não, essas fotos aqui são super especiais, eu guardo há anos, não sei o que, tem um significado... E aí o Frederico... pula em cima delas com a sua bolinha verde. Gente, foi a coisa mais adorável ver depois ela correndo atrás do Frederico, porque ele começou a causar pela casa. Foi, assim, uma experiência adorável. Acho que uma das coisas mais fofas que eu já vi na vida. A dona Marília colocou ele pra baixo e isso se repetiu várias vezes. Eu não sei como as fotos não amassaram, tá? Porque elas estão comigo e elas não amassaram. Rapidamente, o que eu entendi foi que esse pestinha deixava a sua dona muito entretida, porque, né, ele tava sempre querendo atenção e ela tava sempre correndo atrás dele. Com certeza, o Frederico faz muita companhia pra dona Marília e foi, assim, muito legal de ver. O que aquece muito o coração, porque dá pra perceber que ela sente muita saudade da sua outra companhia. Qual que é o nome do seu marido? É José Teixeira. José Teixeira. José Teixeira do Santo Jorge. José Teixeira, conhecido como Portuga, um português com alma brasileira. Ele chegou ao Brasil quando tinha apenas 1 ano de idade. Há mais de 50 anos, José Teixeira, o Portuga, comandava o tradicionalíssimo Bar e Lanches Flor de Benedetti, na Vila Assunção. Mesinhas na calçada, um bairro agradável e a figura antipática do dono. Seu José, o tal Portuga, que sempre fez questão de manter o ar marrudo e a fama de subir nas tamancas se chamasse seus croquetes de bolinhos. A casa tem uma filial em Paranapiacaba. É de lá que ele trazia a tradicional cachaça de Cambuci, uma das várias oferecidas no Benedetti. Esse documento me foi disponibilizado pela dona Marília, o voto de pesar pelo falecimento do senhor José Teixeira, ocorrido em 23 de agosto de 2010. 2 anos depois da sua morte, a dona Marília não conseguiu manter a Flor de Benedetti. Depois disso, ela nunca mais frequentou Paranapiacaba e ela até voltou uns anos atrás, só que a rua do seu estabelecimento estava fechada. E isso deixou ela bem triste porque no quintal da sua antiga casinha, como ela gosta de chamar, né, de minha casinha, ela tinha plantado um pé de cambuci e ela queria ver como ele tava, se ele tava ainda lá, se ele tinha crescido. Então, ela pediu pra gente, né, pra mim, pra Lara e pro Rafa, se a gente poderia dar uma passada, né, no espaço onde era o seu negócio e ver como que ele tava. Se realmente a rua tava fechada, se tava abandonado, se a sua arvorezinha tava lá, se tinha dado frutos ou se ela tinha sido retirada. E no fim da nossa viagem, a gente passou na antiga Flor de Benedetti. E assim, aconteceu uma coincidência bizarra que pode ser só uma coincidência, pode ser o destino, pode ser o universo, sei lá.
Eu só achei que foi muito fofo. Que vocês só vão descobrir no fim do vídeo, né? No fim da viagem, eu te mostro o que a gente encontrou quando a gente passou por ali. Só digo uma coisa, tá, gente? Prepare os lencinhos, porque é emocionante. Apesar de não ver Paranapiacaba pessoalmente há anos, a dona Marília a via por fotos, pelos registros do seu marido. Ela disse que já não sabia mais o que fazer com essas imagens, porque não sabia guardar elas. Não sabia guardar da maneira correta, sabe? Uma foto já tava grudando na outra. Mas ela não queria que essas fotos fossem jogadas fora. Queria que mais pessoas pudessem as ver. Ela tava pensando em entrar em contato com o Museu do Vilarejo, mas não sabia se eles iam aceitar esse material e ela não sabia o que fazer, sabe? Então, quando eu entrei em contato pra conversar com ela sobre Paranapiacaba, ela ofereceu as fotos. Porque ela disse que eu poderia usá-las e seria como uma homenagem do seu falecido marido pra Paranapiacaba, um lugar que ele amava tanto. E eu tô mostrando elas aqui pra vocês pra não ser só uma homenagem do seu José pra Paranapiacaba. Eu também quero que seja uma homenagem da Dona Marília pro seu José. O Portuga tinha um carinho enorme pela vila ferroviária, a ponto de o local inspirar suas criações. Fico lá coçando, inventando, dizia. Esse era o seu José, o Portuga, que fez sucesso com seu croquete de jabá com provolone. Suas invenções culinárias fizeram a fama do estabelecimento. E certamente não serão esquecidas por quem teve a sorte de saborear os pratos e quitudes do Portuga. E mais ainda, por quem teve o privilégio de conhecer e conviver com o português José Teixeira, brasileiro e andreense de coração. Você achou que ia receber só narrativa de mistério sobre Paranapiacaba, né? E acabou ganhando uma história de amor. Agora, as duas coisas também podem andar juntas, como no caso da lenda da noiva na neblina. Pra quem pesquisa na internet, essa é a lenda mais conhecida do vilarejo. Gente, agora que eu reparei, o Paulo não está aqui entre nós. Será que tem a ver com o gato falso que tá bem ali? Ele comeu o Paulo. Vocês acharam que era verdadeiro? Gente, a gatinha que fica ali é diferente, tá? Vocês não reconheceram que tá diferente? Enfim, qualquer história que acontece em Paranapiacaba vai ter milhares de versões. E essa não é diferente. Algumas versões dizem que a jovem desse romance era filha do engenheiro-chefe da São Paulo Railway. Outras dizem que era o filho. Parece que a mais aceita é que o cara que era filho do engenheiro, porque pelo menos essa versão que tá na conta do Instagram Paranapiacaba Oficial. Tá escrito oficial no nome, né? Então... A lenda da noiva. Uma trágica história de amor. O filho do engenheiro inglês da São Paulo Railway apaixonou-se pela filha de um operário. E mesmo as famílias sendo contrárias à união, eles resolveram se casar. Porém, no dia do casamento, o moço foi trancado no porão da casa de seu pai, deixando a noiva esperando no altar. A moça, ainda vestida de noiva e desolada pelo ocorrido, pegou o primeiro trem em direção à Baixada Santista e, quando a composição atravessava a ponte da Grota Funda, jogou-se no precipício. Conta a lenda que a neblina que invade a vila de Paranapiacaba é o longo véu da noiva que sai da Grota Funda e vai para a vila procurar o seu amado. Aí os detalhes dependem de quem narra. Tem gente que diz que ela não se jogou, que ela tropeçou. Tem gente que diz que ela foi jogada, ou seja, assassinada. E tem outras versões, que foram as primeiras que eu ouvi, que dizem que, na verdade, ela era filha do engenheiro-chefe e o cara era o operário. E aí o pai dela não quis deixar que essa união acontecesse, porque ele gostava de dividir bem, né, a elite dos trabalhadores. Então, seria um absurdo se a filha dele casasse com o operário. Aí dizem que mandaram o menino num vagão pra bem longe de lá, no dia do casamento. Outros dizem que ele foi espancado até a morte. Assim, gente, quem conta um conto, aumenta um ponto. O que todas elas têm em comum é essa ideia de que o luto da noiva teria se transformado nessa neblina espessa que cobre a vila diariamente, cobrindo as ruas e telhados como se fosse o espírito da mulher procurando seu amado. Na verdade, foi o rapaz que morreu e se matou enforcado. Ela, inclusive, teve filhos e morreu velhinha, disse o autor Alexandre Lince, que escreveu Lendas de Paranapiacaba e entrevistou vários moradores durante sua pesquisa para o livro. Ele também afirma que essa história foi dita dessa forma para impedir relações entre pessoas de classes diferentes na vila. Agora, algo curioso de vocês saberem, que eu descobri conversando com alguém que mora lá, é que, antigamente, na época dos ferroviários, antes dessa lenda surgir, eles já tinham uma expressão entre si que, quando a neblina aparecia, eles falavam: "Olá, a noiva soltou o seu véu". Era só tipo um
um ditadinho, sabe? Era só um ditado mesmo, que aparentemente se misturou com uma história real de 2 noivos e um acabou, né, se matando. Uma história, assim, triste, mas comum da realidade, que acabou se tornando outra coisa por causa de uma intenção horrorosa de não deixar as pessoas se misturarem. Acabou virando uma lenda, e essa lenda acabou virando várias lendas e ninguém sabe qual que foi a história inicial. E por falar em lenda, eu tenho mais uma bem interessante pra contar pra vocês, que também foi inspirada numa história real. Pelo que me falaram, a gente não tem provas aqui, mas eu vou trazer tudo pra vocês e a gente avalia. Enfim, o Rogério, que entende de lendas, trouxe ela aqui pra gente e depois eu falo qual que é a história real pra vocês. Tinha um vigia, né, que ele ficava aqui, e aí como eram muitas pessoas, muita família, sociedade, tipo, vira e mexe tinha alguns problemas, né, e aí tinha o vigia pra manter a ordem, principalmente à noite, que não tinha movimento na cidade. E aí o vigia passava de casa em casa e ele batia 3 vezes na madeira pra saber se estava tudo bem. Se a pessoa não respondesse, ele tinha autorização pra entrar na casa e ver se estava tudo bem. Bom, e como você respondia esse vigia? Quando ele chegava nessa casa e dava 3 batidas na porta, que era uma pergunta, né? Você estava aí? Você respondia com 3 batidas de volta. Pra mostrar, olha, estou aqui. Essa é a versão que eu ouvi, pelo menos. Pro Rogério, você devia responder com uma batida única e bem forte. E aí, se batesse de uma forma diferente, ele sabia que algo poderia estar errado também. Ou se a pessoa tivesse um problema, já abria a janela e já falava o problema pra ele. Segundo o Rogério, a função desse vigia era passar na casa de todo mundo por segurança mesmo, preocupação de que você está em casa bem. Já outros relatos que eu escutei, esse vigia passava na casa de todo mundo porque o engenheiro-chefe da época não gostava de farra. E ele queria que as pessoas acordassem no dia seguinte bem pra trabalhar. Então, tinha um toque de recolher, que todo mundo tinha que estar em casa à noite pra não poder sair e ficar bebendo, sabe? Ter ressaca no dia seguinte. Então, o vigia passava na porta de todo mundo pra garantir, ó, você não saiu, né? Eu quero ouvir as 3 batidas. Essa era a minha versão. Na do Rogério era mais por segurança. Aí dizem que misteriosamente ele foi encontrado morto, aí você vai contar outra versão, né? Ele foi encontrado morto numa trilha e as pessoas nunca sabem direito o que aconteceu com ele. Dizem que depois que ele morreu, as pessoas voltaram a escutar as 3 batidas. E aí as pessoas, tudo bem, é normal, né? Aí passou-se um tempo, aí foram perguntar pros responsáveis, né, pela ferrovia e tal, quem que era o novo vigia, e não tinha o novo vigia. Aí chega na história da pessoa que me contou. Que ele veio pra fazer uma trilha aqui e tudo mais, e ele ficou numa dessas casas e ele escutou bater 3 vezes, né? Então a história é essa. Então o espírito dele continuava por aí batendo na porta das pessoas. Continua, né? Se for a pessoa que me contou a história, ele escutou as 3 batidas, então... Independente de qual era a motivação desse vigia, reza a lenda que até hoje ele bate na porta das pessoas que moram por lá para conferir se elas estão dentro de casa. As histórias que tem na internet, que tem no boca a boca, são de que o vigia trabalhava na época da ferrovia, muitas décadas atrás, num tempo bem antigo, né? Quando tudo lá funcionava, quando os trens ainda estavam transportando café. Já a Dona Zélia diz que essa história é mais recente, que a lenda foi inspirada, na verdade, num caso que ela acompanhou com alguém que ela gostava. Gente, eu decidi censurar o nome do homem citado. Não foi a pedidos da Dona Zélia. É uma decisão minha de manter a privacidade mesmo. É bem isso. A gente tem presenças, a gente sente muita presença. Às vezes chama, você vai atender, não tem ninguém. Então, é normal pra mim isso, entendeu? A lenda do vigia, da batida na porta, essa é uma que você... Não, na verdade, assim, eu conheci essa pessoa, né? Ele era guarda lá, ele era guarda e ele pôs uma pessoa dentro de casa, um rapaz dentro de casa. Era um homem real que trabalhava lá no vilarejo mais recentemente, não na época da ferrovia, tanto que a Dona Zélia conhecia ele. Ele morava com a sua esposa e resolveu abrir as portas da sua casa para um jovem que, pelo jeito, não tinha onde morar. Mas, por algum motivo que ela não entra em detalhes, ele começou a desconfiar que a sua esposa e esse jovem
que ele tava ajudando, estavam tendo um caso. Ele trabalhava como segurança e, pelo que ela me falou, esse posto onde ele ficava mudava de tempos em tempos. E na época, ele tava tendo que vigiar o Castelinho, que é um museu, né, de Paranapiacaba, que tá lá até hoje, que eu fui conhecer, enfim. E aí ele fazia isso, né? Ele ficava lá no Castelinho de noite e descia pra sua casa. Aí ele ia pro Castelinho de novo, descia pra sua casa. Ele ficava fazendo esse caminho porque ele queria tentar ir olhar se ele pegava os dois no ato. E num desses passeios de madrugada, indo do seu ponto de trabalho até a sua casa, ele acabou presenciando algo que ele não deveria. E numa dessas ele pegou um assalto num armazém. E aí ele viu, né? Amarraram ele no trilho pro trem passar em cima dele. Gente, eu chorei tanto quando eu cheguei aqui e tinha matado. Eu amava aquele homem, assim, ele era uma pessoa, assim, maravilhosa, sabe? E aí inventaram toda essa história. Foi uma morte muito triste, uma coisa muito triste. Inclusive disse que um dos assaltantes era o próprio menino que tinha posto dentro de carro. Nossa. É. Então, assim, tem muitas coisas que aconteceram aqui e que o pessoal tomou como lenda, né? Não existe uma confirmação de que essa história real e bem trágica realmente inspirou a lenda do Vigia, mas é o que a Dona Zélia acredita. A verdade é que a lenda do Vigia é só isso mesmo, uma lenda, né? Agora, a forma como o que era um cara acolhedor, que abriu as portas da sua casa para um estranho e que era muito querido, né? A forma como ele se foi é bem real. O que é impossível negar é que, acreditando nas lendas ou não, Paranapiacaba te traz sentimentos muito fortes. E era exatamente isso que eu queria sentir com a nossa visita. Então vamos voltar para nossa viagem, né? Porque aí no vlog a gente ainda tá em Santo André, conversando com a Dona Marília. Infelizmente não deu para ficar com ela muito tempo, porque o tempo todo ela ficou afirmando pra gente: vocês têm que ir embora, vocês têm que ir logo pra Paranapiacaba, porque a estradinha pra lá fica perigosa, enche de neblina, você não consegue enxergar nada. Vocês têm que ir agora, não fiquem aqui, vão. E ela é uma fofa, ela não tava expulsando a gente de casa, tá? Ela tava: voltem outro dia, quando vocês não forem pra lá, com bastante tempo, a gente conversa mais, faz uma entrevista, se quiser me filma, não sei o quê. Gente, uma querida. É que assim, fica longe, né, pra mim, mas a gente pode depois fazer uma parte 2 e conversar com ela de novo. Bom, então vamos voltar pra nossa viagem. A gente tava com o cu na mão de pegar essa estradinha, que a gente achou que não ia ver nada com a neblina. Foi assim... uma corrida contra o tempo pra ir antes que escurecesse, pra estrada ser menos pior de atravessar. Aí antes de chegar lá, a gente passou por um caminho muito bonito, todo florido. O medo foi começando a passar. A gente começou a escutar músicas anos 2000 pra se divertir. Então, chegamos na tal estradinha que podia ser perigosa se o clima estivesse contra a gente. Aqui não tem muito sinal. É um lugar perfeito para matar duas pessoas. Você com seus grandes músicos. Logo de cara, avistamos os trilhos de trem que ainda funcionam e também vimos os trens abandonados. Vimos o famoso Big Ben brasileiro, ou como eu gosto de chamar, o Bentão. E foi isso, eu tentei, né, capturar algumas imagens pra mostrar pra vocês, pra gente já ir entrando nesse climinha de mistério. Piroca torta. Sexo lá. Ficou caladinho, né? Vários registros que eu fiz pra vocês não vão ter o som original de fundo, porque eu vou estar narrando, eu vou estar falando alguma coisa, né? Então a gente vai tirar o som original. Mas tenham isso na cabeça, que quase todos eles, meu irmão tava enchendo o saco com alguma piadinha sexual. Que delícia, né? Meu filho, eu tenho um trabalho sério para fazer. Você tá me atrapalhando, entendeu? Isso aqui é um documentário, tá? Por isso, gente, não levem o irmão de vocês pro trabalho, tá? Só pedir que ele buzina. Você pediu? Então, no início da vila, né, já era possível ver os vagões abandonados. Por favor, não imaginem que o meu irmão tava falando de fundo. Vamos manter a seriedade, obrigada. E assim, apesar da neblina estar mais fraca do que a gente tava esperando, foi possível entender por que Paranapiacaba é conhecida como a Silent Hill brasileira. Acho que no pôr do sol deve ser muito lindo, né? Que pôr do sol? Só tem neblina. Nascer do sol, quis dizer. Inclusive, eles vendem, né, essa frase nas camisetas por lá, nas lojinhas.
Existem duas formas de acessar Paranapiacaba e eu vou mostrar aqui pra vocês no mapa. Pelo caminho que a gente fez, que te deixa na parte baixa da vila. Normalmente quem entra por aqui é quem vai ficar em pousada, como a gente. Agora, quem vem como turista por apenas um dia, não vai dormir lá, vai só fazer uma passagem rapidinho e voltar, acaba entrando pela parte alta, estacionando lá em cima, perto do cemitério. Por lá, não é possível acessar o vilarejo por carro, você tem que deixar ele lá e descer tudo a pé. Não tem uma regra por onde você tem que entrar, né? Coincidentemente, a gente já entrou pelo caminho certo. Coloquei no Waze, né? E aí, como eu coloquei o endereço da pousada, ele deu certo. Mas o Rogério, meu amigo, que acabou colocando outro ponto, né, no Waze, acabou tendo que deixar o carro lá em cima. Aqui é o melhor lugar que tem para explicar a dinâmica da cidade, né? Então você tem um lado da cidade que é o lado inglês, que é todo esse lado. Aí depois a gente vai mostrar, né? A gente não, a magia da sua edição vai mostrar que tem as casinhas de madeira, é toda uma arquitetura que remete aos ingleses. E o lado de lá é o lado português da cidade. Só que assim, não eram só portugueses, como eu falei, né? Tinham pessoas já brasileiros, né? Que nasceram aqui, indígenas, entre outras nacionalidades que vinham pra cá. A Vila Inglesa, que também já foi conhecida como Cidade Baixa, tem as características da arquitetura inglesa, com casas seguindo o mesmo padrão de material e cor. Elas são separadas umas das outras, normalmente tem apenas um andar, mas tem um lugar ou outro que tem 2 andares, e seguem essa cor bordô, vermelho escuro, às vezes vai pra um vermelho mais desbotado, ou até mesmo um marrom. Não pode fugir muito desses tons. Já a Vila Portuguesa, que antes era conhecida como Cidade Alta, foi construída pelos portugueses e fica no topo do vilarejo. Aqui a gente pode observar uma liberdade arquitetônica maior. Eu vi na internet gente chamando de desorganização arquitetônica, mas eu gosto de chamar de liberdade arquitetônica, né? Pra gente ser mais respeitoso. As casas não têm recuo, são agregadas umas às outras, não possuem jardim ou quintal, então é difícil andar por lá porque não há calçadas e elas ficam no meio do morro, né? Mas cada casa tem seu estilo próprio, não existe uma cor padrão, então o que vemos por lá é o oposto da Vila Inglesa. É uma mistura bem alegre de cores vibrantes. A Vila dos Portugueses era onde moravam os operários, o pessoal com uma renda mais baixa. E assim, além dos imigrantes portugueses, tinham outros imigrantes também, de outras nacionalidades, como espanhóis, italianos. Por uma época, árabes moraram lá também, que eles vieram para suprir essa necessidade comercial, né, com os ferroviários. Além dos imigrantes, lá também moravam brasileiros. A igreja fica lá no alto também, porque ela foi construída pelos portugueses e por muito tempo ela foi exclusiva dos portugueses. E o lado inglês era lado inglês, e os ingleses mandavam em tudo e faziam as coisas do jeito deles, tanto que não podia ter igreja católica, não podia ter nada. Além disso, a escolha da sua localização se deu porque eles acreditavam que quanto mais alto, mais próximo de Deus. Mas vamos voltar para nossa viagem. Ainda era sábado à tarde, a gente estava chegando no vilarejo. Como a gente ia dormir uma noite lá em Paranapiacaba, a gente entrou por baixo e fomos dirigindo até a hospedagem que a gente ia ficar. Um sobrado enorme, muito confortável e limpinho. E que no dia seguinte ofereceu um café da manhã maravilhoso. E também foi onde eu conheci a Dona Zélia, que fez o favor de disponibilizar um tempinho do seu dia pra conversar comigo no meio do café da manhã. Tanto que na conversa vocês vão ouvir criança gritando, mesa mexendo, cadeira, não sei o que, enfim. E ela, né, a querida que escreveu esse livro aqui, que você compra lá. Quem quiser, fica a dica aí. Inclusive, ganha até um autógrafo e olha que fofinho o recado. Para a Natália, uma pequena amostra do que foi o Alto da Serra e no que se transformou. Um grande abraço e desejo de sucesso em sua pesquisa. Enfim, a gente foi super bem recebido e corremos direto pro nosso quarto pra fazer xixi, né, passar um desodorantinho. Nossa, eu tô dando um papel pedido aqui da minha janela aberta, gente. Tô sentindo o cheiro já. Não, e olha só, a gente tem até roupãozinho pra usar. Combinandinho, bonitinho. Vai ficar os 3 de roupãozinho? Não. E ir pro vilarejo antes que escurecesse pra gente conseguir ver o que dava pra ver lá ainda de dia. Aproveitar ao máximo antes de anoitecer. Além de vir de carro, você também pode chegar na vila de trem. Porque, sim, né, apesar de ter vários trens abandonados, trilhos abandonados, tem uma linha que funciona até hoje. O Expresso Turístico operado pela CPTM, que sai da Estação Luz em São Paulo, acho que lá pelas 8 da manhã, e chega em Paranapiacaba umas 10. E sai de lá umas 4. Só que toda vez que lança pra você comprar o ingresso na internet, você tem que correr.
porque acaba rapidinho. Ou seja, depois das 4, o vilarejo começa a esvaziar. E mesmo quem vem de carro vai embora por esse horário. Por quê? Além de ser ruim de você pegar a estrada à noite por causa da neblina, muitos comércios, a maioria deles, começa a fechar, né? Então, quando a gente chegou lá pelas 5, 6 da tarde, já tava quase tudo fechado e vazio. Inclusive, pelo que me falaram, elas nem abrem durante a semana. Em dias úteis, o vilarejo fica mais como um lugar morto, entre aspas, assim, com os moradores saindo para trabalhar de dia e voltando apenas para dormir à noite. A maior parte das lojas estavam fechadas, mas uma, que a gente teve a sorte de conhecer, porque era incrível, estava aberta. Uma lojinha mística, porque tem várias por lá, tá? Muita casa de bruxa, lojinha com essas coisinhas mais, assim, de feitiçaria, enfim. E aí a gente encontrou um lugar chamado Casa das Corujas, que estava aberta ainda. O lugar era uma graça, cheio de artesanatos, todos feitos pela sua dona, a Neide. O Rafa se apaixonou por umas caveiras, gastou todo o seu dinheiro nelas. E assim, valeu a pena, porque realmente é lindo. Rafael fez a compra do mês. Comprou um monte de caveira. A cara dele, né? No carnaval, galera, que pena. Não vai poder ser no carnaval. E eu comprei uma caneca de um monstrinho. Gente, tem capa de bruxa. Também achei curioso ela vender capas de bruxas, mas a gente já vai entrar nesse ponto, né, da convenção de bruxas e magos que rola por lá. A Neide tem 11 gatos, mas a gente só teve o prazer de conhecer uma, a Teodora, que tava pendurada na sacada lá fora, parecendo mesmo uma gatinha de bruxa te convidando pra entrar, sabe? Assim como o Frederico, que ficava atazanando a sua dona, a gatinha ficava o tempo todo subindo em cima do balcão, passando pelos artesanatos, deixando a Neide maluca, coitada, com medo de alguma coisa cair. E é o trabalho dela, né, que ela, tipo, demorou um tempo fazendo, com todo cuidado, tava lá vendendo. E nossa, que gatinha simpática, né? Igualzinha a dona. Então eu perguntei pra Neide sobre a convenção de bruxas e ela contou pra gente mais um pouquinho sobre esse evento, né? Que eu mencionei pra vocês no começo do vídeo e que esse ano vai acontecer em maio. Inclusive, ela convidou a gente pra participar e talvez eu vá mesmo, tá? Porque assim, eu achei incrível. A convenção começa numa sexta-feira, que é o dia mais legal de você chegar, porque eles fazem um ritual de abertura, onde as pessoas andam pelas suas vestidas de bruxas e magos. Tem um grande caldeirão por lá. É demais. Você também tem que levar uma fruta, tanto faz a fruta, porque no final do ritual você troca com as outras pessoas, né? Cada um dá sua fruta um pro outro e, enfim, significado de prosperidade, compartilhar com os outros, é uma gracinha. Eu achei essa ideia maravilhosa, tô super curiosa pra voltar em maio, mas conversando com outros moradores do vilarejo, eu entendi que não é todo mundo que gosta do que a convenção se tornou. O morador que deu essa opinião não é citado no vídeo, não aparece em nenhum momento, porque essa é uma opinião meio polêmica e eu não quero expor a pessoa. Por mais que tenham me dado autorização, não quero fazer isso. É um evento muito antigo, mas parece que hoje o foco é muito mais o entretenimento, porque a coisa cresceu muito, sabe? E algo que era mais espiritualizado pode ter se tornado um espetáculo. Porque assim, de fato, Paranapiacaba é um centro espiritual forte há muito tempo, tanto que várias bruxas se encontram por lá há décadas. Só que é isso, o evento se tornou tão grande, tão conhecido no Brasil, que pareceu mais um pega turista do que realmente uma conexão espiritual séria. E aí, gente, vai da opinião de vocês. Tem muita gente que sente que essa parte toda do mistério do vilarejo acabou crescendo muito, trazendo muita visibilidade, mas tirou a seriedade do local e de tudo que esse patrimônio histórico trouxe. Eu acho que é muito simplista você ver de uma forma ou de outra. A gente vai ver que Paranapiacaba estava esquecida, sabe? E querendo ou não, principalmente nos tempos atuais, terror, mistério chama atenção, não é? O meu canal é exatamente isso. Acaba que você trazendo mais esse lado do vilarejo traz turista. Financeiramente é bom pro lugar, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer também toda a parte histórica. E eu sei que é difícil porque, pô, quantas vezes eu já não fui pra vários lugares só pra turistar e não fiquei sabendo da complexidade do lugar, sabe? É por isso que eu tô trazendo esse vídeo, porque aí a gente pode conhecer juntos. E não é porque a convenção de bruxas virou um negócio gigante, enorme pro grande público e atrai vários turistas, talvez pessoas como eu, sabe, que não tem uma conexão com bruxaria, gosto
respeito, enfim, mas não tenho nada, não faço nada de bruxaria, enfim, não conheço muito sobre o assunto, sobre a parte espiritual toda. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você trazer o grande público é bom pra você, é bom pro vilarejo, pra ele ser mais conhecido. E a parte mais séria, a parte histórica, tudo isso também ser conhecido, porque mais gente vai se interessar. Vão ter os turistas que vão passar e vazar, mas vão ter os turistas que nem eu, que vão querer saber mais. Bom, eu não vou me aprofundar muito sobre a convenção, porque o vídeo não é sobre isso, eu quero só mais trazer várias coisas sobre o vilarejo pra vocês, sabe? E assim, outra coisa que a Neide falou pra gente, que existe uma grande diferença entre a parte alta e a parte baixa do vilarejo. E não é uma diferença só geográfica ou arquitetônica. Tem uma diferença energética. E aí ela tava contando pra gente que tem 2 áreas aqui no vilarejo. Lá pra cima, onde fica a igreja e fica o cemitério, é uma parte que você sente a energia mudar. Porque aqui embaixo tem muita vida, as pessoas são simpáticas, tem movimento, todo mundo anda, se cumprimenta, enfim, tem as lojinhas. Lá pra cima, quando você sobe pro cemitério, a energia muda e parece que tá tudo parado, né? Que não tem ninguém e quem tá andando por lá passa reto sem olhar na sua cara, você sente a diferença de energia. A gente não foi lá ainda porque a gente acabou meio que ficando preso em brechós, em lojas, né? Ela falou que se a gente for no cemitério, pra entrar com muito respeito e pedir licença pra não trazer nada ruim com a gente. Eita! E trouxe. Escolheu muito chave. Fala pro pessoal do cemitério que a gente trouxe a coisa ruim pro vilarejo, que a gente vai trazer ela de volta. Não precisa enviar nada ruim pra gente, porque a gente já vai trazer de volta uma coisa ruim. Então, gente, reforçando aqui com vocês o que a Neide falou. Se você for entrar no cemitério, peça licença e entre de maneira respeitosa. Você não vai querer dar abertura pra trazer algo ruim pra sua casa. No nosso caso, além do Rafael, a gente não queria trazer nada ruim, né, pra nossa casa. O Rafa meio que não dava pra evitar, mas a gente não queria trazer mais nada além dele. Guardem essa informação, porque ela tem a ver com a pequena experiência que eu tive, tá, gente? Não é nada demais, tá bom? Não cria uma grande expectativa, é só uma coisa curiosa que aconteceu. Bom, e depois desse encontro incrível que a gente teve com a Neide, a gente continuou andando pelo vilarejo e fizemos umas comprinhas. Meu gato sumiu. Ele tava aqui, gente. Eu juro que tinha um gato verdadeiro, além desse gato aqui, falso. Tá vendo? Os falsos nunca te abandonam, tá? Os verdadeiros somem. Olha só, o Paulo voltou e agora a gente tem 2 gatos verdadeiros. Então nós voltamos para nossa hospedagem para tomar banho, nos trocar, voltar pro vilarejo para encher a cara. No único bar que estava aberto. Só que aí, na hora de voltar, a Lara e o Rafa insistiram de ir a pé. São uns 10, 15 minutinhos de caminhada, que de boa, né, tranquilo, perto, mas à noite eu estava com as minhas ressalvas, né? Tava na dúvida, né, se a gente pode ficar andando a pé por aqui, porque todo lugar à noite é meio que perigoso andar, né? Mas a mulher que trabalha aqui falou que o vilarejo não tem nada, inclusive assalto. Então eles não têm mercado, não tem banco e não tem assalto. Então, pelo menos isso, né? Que bom. Depois de uma rápida e tranquila caminhada, porque pasmem, tá? É super seguro andar lá à noite. Eu nunca me senti tão segura assim. O tal lugar mais assustador do Brasil é o menos assustador que eu já pisei. Gente, super tranquilo, tá? Tipo, não tem ninguém na rua. Pra lá. Eles vão me fazer andar. Tava andando com o celular na mão, gravando tudo, como se eu fosse, sabe, tipo uma turista idiota pedindo pra ser roubada. Então, tava fazendo isso. Então chegamos no único bar que tava aberto naquele sábado, o único bar que todos os turistas estavam se reunindo, não eram vários, mas tava cheinho. O Bar do Ribeiro. Aqui o restaurante Tradição dos Pampas, mais conhecido como Bar do Ribeiro. É uma satisfação imensa quando chega pessoas totalmente de outros estados que frequentam aqui Paranapiacaba e o nosso restaurante. Eu, pessoalmente, vou estar aqui para recebê-los todos com carinho. Ribeiro, inclusive, é um querido. E no bar dele tava rolando um show de uma cantora mega talentosa que levantou quando percebeu que eu tava gravando. Sério, uma diva. Ela acabou de lançar uma música autoral, o clipe tá no YouTube e na descrição desse vídeo. Quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou
Então a gente ficou lá, curtindo um sonzinho, jogando conversa fora, comendo, bebendo. Bota um vídeo. É um vídeo. Como você está se sentindo? Gastei muito dinheiro. Aqui é a verdade. O que você tá fazendo? Frango do meu dente. Deu vontade de matar ela. Ai, credo. Até que um cachorrinho fiapo, que parece ter saído da Dama e o Vagabundo, apareceu com a maior cara de dó. A Lari não resistiu e deu frango sem osso pra ele. O problema é que o Rafa tinha ouvido a garçonete falar uns instantes atrás que não era pra dar comida pros cachorros. Aí começou uma cena cinematográfica com o Rafa, puto da vida, a Lari morrendo de dó do cachorro, o cachorro se fazendo sonso e, no fundo, tocando a maior pedrada romântica de todos os tempos. Me dá um prato de comida. Rafael tá puto. Da cama, debaixo da escada. Você tá chamando ele? Ele tem direito de ficar aqui com a Te fazer muito feliz. Quero te amar. Quero te amar. Nossa senhora, minha caipirinha. E aí, o que aconteceu? A garçonete passou por ali de novo, falando em voz alta, claramente uma indireta pra gente, que, sabe, o cachorro já tinha comido, não era pra dar mais comida pra ele. Aí tentaram tirar o cachorro do bar, o Rafa ficou morrendo de vergonha porque ele tinha avisado, o cachorro começou a dar rasante em todo mundo, foi assim, um caos. Depois dessa bagunça toda, a gente conheceu o Ribeiro, conversou com ele e ele topou dar um depoimento. Ele vai mencionar a Dona Francisca, que a gente já sabia que era uma figura conhecida, porque a Dona Marília já tinha comentado pra gente sobre ela. Essa senhora era muito amiga do seu José, o marido da Dona Marília, porque ele adorava ficar horas conversando com ela, escutando suas histórias. Ela era muito sensitiva e ficou conhecida por ver pessoas mortas. Sim, a gente tem uma versão brasileira do I See Dead People. Agora, o que a gente descobriu naquele bar é que a Dona Francisca era mais importante pro vilarejo do que a gente estava imaginando. Eu pensava que ela era uma celebridade local, mas na verdade essa mulher incrível foi extremamente importante pro turismo de Paranapiacaba. Antes de mostrar minha conversa com o Ribeiro, eu queria mostrar pra vocês uma entrevista que a Dona Francisca deu. Ela deu várias, então confira aí. Essa é a Dona Francisca, uma mulher que mora em Paranapiacaba. Esse é o túnel, conhecido como Túnel dos Mortos. E ela me convidou para entrar dentro desse Túnel dos Mortos, que você acompanha agora no balanço. A partir de agora eu convido você a entrar no Túnel do Tempo. Aliás, você vai entrar no Túnel dos Mortos. Uma senhora diz que é possível, inclusive, ouvir vozes. Esse seria o trem fantasma da meia-noite. Preste atenção no que essa mulher vai contar. Se você vai acreditar ou não. Quando é sexta-feira, o trem cometa aparece, né? Os barões do café descem, né? As portas se abrem, os barões do café descem. O que você vê ali naquela poltrona que você me mostrou? Na sua mente você não vê, mas eu vejo. Ali está um ser, a cabeça encostada na poltrona. Que isso, Dona Francisca? Então, se você não vê, eu tenho o poder de ver. E eles conversam o que nesses vagões? Falam sobre a cotação do café, sobre dólar. Inclusive, também falam em inglês, na qual eu não entendo. Ninguém vai acreditar na senhora, desculpa. Por aqui passavam os trens e já dá pra ver. Jesus, só tá brincando. Não, não vou. Dona Francisca, vem aqui. Não, vem cá. Ela sobe. Dona Francisca. Ela tá indo. Dona Francisca! Nós vamos agora mostrar pela primeira vez, talvez na televisão brasileira, Túnel dos Mortos. Dona Francisca, eu não vou aí, não dá pra gente... Tá escurecendo, Dona Francisca, é perigoso. Gente, essa mulher, ela tem uma coragem que chega a assustar a gente. Seriam nessas pedras, abriu pra mim, por favor, meu câmera.
seriam nessas pedras aqui que... Onde vocês que enterravam eles aqui atrás. Coloca depois o teu ouvido aqui, se você vai ouvir som. Escutou? Essas coisas não existem, Francisca. É, pra você não. Gente, juro por Deus, que entrevista maravilhosa. Eu não consegui parar de rir. Não, vem cá, ela sobe, Dona Francisca. Ela tá indo. Dona Francisca! Agora que vocês conheceram ela um pouco, vamos ver o que o Ribeiro tem a falar sobre essa diva? Eu dei uma pesquisada sobre cidade, sobre esse investimento no turismo, né, pra trazer pessoas pra cá, e o pessoal começou a investir bastante nas lendas, né, de gostar de contar as lendas. Aqui tem uma senhora que faleceu ano passado, assim, não sei se Francisca? Dona Francisca, já viu alguma coisa dela? A Marília falou pra gente que ela fazia contos, ela tem umas histórias legais, ela tem umas lendas bacanas, os contos de Dona Francisca, você vai lá no... Contos de Dona Francisca? Eu consigo encontrar no Google? Consegue. Ela morava aqui, nessa casa. Nessa aqui? Convivia com ela há muitos anos, Que interessante. Ela tem umas histórias bacanas, né? Que ela criava umas histórias, sabe? Ela formava assim, um intuito de atrair as pessoas que não é de verdade. Como? Ela criava. Ela dava uma... Entendeu? Dava uma lapidada, uma enfeitada, coisa. E isso deu entrevista em vários canais. Uma boa contadora de histórias, exatamente, né? Ela deu entrevista em vários canais de televisão, vários programas para entrevistar. Chegou um dia que ela falou para mim, Ribeiro, eu não vou mais dar entrevista, eu não vou mais falar com ninguém, porque as pessoas ficam me chamando de mentirosa. Eu falo as coisas para atrair turista. E o povo fica dizendo que eu sou mentirosa. Não, que mentirosa, não, pelo menos ninguém pensa isso não. Ela tava trazendo gente pra cá, porque é isso, é bom apostar nesse lado, né? Pra trazer turista. E atrai pessoas, você não tem noção. E foi aqui que uma chavinha virou na minha cabeça. Será que o surgimento das lendas tinha muito mais a ver com uma questão de sobrevivência? Para vocês entenderem meu raciocínio, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar para o começo de tudo, a criação de Paranapiacaba, a primeira cidade planejada do Brasil. A vila se destacou por sua infraestrutura moderna para a época, incluindo sistemas ferroviários avançados e uma comunidade culturalmente rica, com espaços para lazer e entretenimento para os seus moradores. Imagina você, nos anos 40 tinha uma banda de mulheres de jazz aqui. Nossa, muito pra frente. Muito pra frente, né? Primeira cidade a ter banheiros com vasos sanitários de pia fora, mas era. A primeira cidade a ter pia dentro das cozinhas, a primeira cidade a ter fibra ótica e a primeira cidade a votar pela urna eletrônica. Então, Paranapiacaba está sempre à frente. A primeira via asfaltada do Brasil foi em Paranapiacaba. O segundo projetor de cinema do país foi em Paranapiacaba. Trava a língua. E quem trouxe o futebol pro Brasil? Você sabe? Muitos pensam que foi o inglês, mas não foi. Charles Miller, ou Charles Miller, não sei, que trouxe o esporte pra cá, na verdade era brasileiro. Nascido no bairro do Brás, em São Paulo. Seu pai era escocês e sua mãe descendente de ingleses. Como era comum na época, ele foi enviado para estudar fora. Quando retornou, trouxe 2 bolas e um livro de regras do jogo. Aí ele apresentou esse esporte para os ingleses de Paranapiacaba, com a ideia de que ele poderia trazer integração entre os operários. A partir dessa iniciativa, foi construído o primeiro campo de futebol do Brasil com medidas oficiais. Enquanto que na capital os jogos aconteciam em terrenos improvisados, Paranapiacaba já tinha um campo estruturado. Além disso, também foi muito incentivado o esporte feminino. E lá no Museu do Castelinho tem registros fotográficos da década de 80 do time feminino local. O vilarejo foi um ponto crucial para a modernidade chegando no país. O Eduardo Pim, um professor de história que deu seu depoimento para Dona Zélia no livro Do Alto da Serra a Paranapiacaba, disse o seguinte: eu, como professor de história, vejo a importância de Paranapiacaba para São Paulo. As sociedades existem, se movimentam, sobrevivem e são retratadas com base nos ciclos econômicos. Quando se fala de Paranapiacaba, você trabalha todos os pilares do desenvolvimento econômico. Tudo isso esse local conta. A sociedade, a promessa de um Brasil moderno, o ciclo do café, a riqueza, a passagem de um país subdesenvolvido para essa condição de desenvolvimento. Quando pensa em Paranapiacaba, pense em um lugar moderno no século retrasado. Porém, como vocês podem imaginar
pelas imagens de trens abandonados que a gente já viu nesse vídeo, a Era de Ouro de Paranapiacaba teve um fim. Vamos ver o que o livro Caminho do Café tem a nos dizer sobre isso. O dinamismo da vila de Paranapiacaba, intimamente ligado à vida da estrada de ferro, sofre uma interrupção com a valorização do uso do automóvel. A partir de 1950, o governo brasileiro investe recursos na abertura de estradas e incentiva a produção de caminhões, veículos particulares e ônibus que começam a competir com o trem. Este passa a ser mais utilizado no transporte de cargas volumosas em longa distância e para transporte de passageiros apenas entre cidades próximas. O trem de subúrbio que aproxima as periferias onde moram os trabalhadores do centro de comércio e da indústria. Mas foi na década de 1970 que Paranapiacaba perdeu sua principal função. Em nome da modernização do transporte ferroviário, um novo sistema de descida da serra foi implantado, o sistema Cremalheira Aderência, que já não necessitava de grande número de pessoas para operar as máquinas suspensas ao longo de toda a serra. Uma nova estação ferroviária foi construída para o terminal do subúrbio, com a modernidade do concreto e da alvenaria, mas o conforto e facilidade de acesso da antiga estação de madeira que, em 1981, foi totalmente destruída por um incêndio. O fim das viagens de passageiros para Santos pelo sistema funicular, no início dos anos 1980, marca a aceleração do abandono da antiga vila de operários. Agora, totalmente desnecessária para o bom funcionamento do sistema ferroviário. As construções de madeira deixam de receber a necessária conservação, num local onde a umidade é frequente. Então, sem a ferrovia, qual é a razão para Paranapiacaba existir? Os ferroviários perderam seus empregos e se viram mudando de lá com suas famílias em busca de uma nova vida. A vila esvaziou e aquilo que era espelho da modernidade no país ficou no esquecimento. Os túneis e trilhos foram abandonados e hoje tem o seu acesso proibido, com materiais enferrujados, recobertos por vegetação e, o mais perigoso, estão caindo aos pedaços. Os que ousam passar por ali estão sujeitos a, na melhor das hipóteses, tomar uma multa e, na pior, morrer. O que, inclusive, já aconteceu algumas vezes. Ainda assim, rolam uns tour guiados, meio que nas escondidas por lá, que rolam por um dia, às vezes mais. Se rola mais que um dia, o pessoal até acampa nos túneis durante a madrugada, com bichos, sujeira e quem sabe até espíritos. O sistema funicular, que um dia já foi símbolo de avanço e tecnologia, hoje parece cenário de narrativa de apocalipse. Parece que você tá no The Last of Us. A gente fez um tour por um museu que tem lá, o Museu Funicular, que tá cheio de aparelhos antigos e vagões enferrujados. Os lugares que antes mantinham uma ferrovia revolucionária funcionando a todo vapor. Silent Hill é lá no centro com a neblina. The Last of Us é lá na Serra com os trilhos. Aí rolaram rumores também que o Jack Stripador tinha fugido da Inglaterra e se escondido em Paranapiacaba. Também tem lendas sobre tudo quanto é monstro, inclusive lobisomem. E o pessoal que é fã de ufologia diz que lá é o point. Tá querendo VT, nave espacial, Paranapiacaba. Essa mistureba maluca toda num lugar que é considerado patrimônio histórico. Um lugar rico em acontecimentos importantíssimos pro Brasil. Juro, como que é possível tudo no mesmo lugar? Só no nosso país mesmo. Só no Brasil rola uma mistureba assim. E um lugar tão incrível como esse, como que pode ter caído em esquecimento? Depois da inutilização das ferrovias e, consequentemente, da falta de emprego, o vilarejo se viu sem recursos. Por isso, esse movimento do governo de tombar o lugar, de tentar preservar os trens, as casas, tudo por lá. Agora, será que ser patrimônio histórico é suficiente para trazer turista pra lá, pra fazer a economia girar? Porque eu só fiquei sabendo de Paranapiacaba por causa das lendas, por causa do mistério. Você clicou nesse vídeo porque eu te peguei ele com algo assustador. Desculpa, tá? Tinha que pegar a atenção. Se eu falasse, um patrimônio histórico do Brasil, você não ia clicar. E eu quero que vocês conheçam a história desse vilarejo. Então vamos voltar pra nossa conversa com o Ribeiro. Foi por isso que, quando ele disse isso aqui... Ela tem umas histórias bacanas, né? Que ela criava umas histórias, sabe? Ela formava assim, o intuito de atrair as pessoas. Eu me toquei da importância das lendas. Todo mundo que conheceu a Dona Francisca realmente disse que ela via coisas. Que ela via espírito de gente morta andando pelos trilhos. Que ela tinha essa conexão com o outro plano. E essa parte espiritual, que talvez tenha um pouco a ver com religião, a gente não tira dela
e a gente respeita, ok? Agora, sobre as lendas, talvez as intenções fossem um pouquinho mais espertas do que eu imaginava. É difícil entender a minha conversa com o Ribeiro, porque foi muito, né, gravado em áudio, vocês não estavam vendo a cara dele, mas dá pra perceber que ele falava meio baixinho essa parte, como se fosse um segredo, apesar dele ter me permitido usar esse áudio. Por quê? As lendas são bom pro turismo. A nossa querida, de certa forma, contribuiu pra salvar o vilarejo. Eu ouvi gente falando que várias das lendas foram criadas pela Dona Francisca porque foram inspiradas nas suas poesias. Aí os cachorros começam a uivar. Quando os cachorros começam a uivar, o morcego a piar e a coruja a piar também, meu filho, é sinal que o trem fantasma está para chegar. E eu começo a ficar ali olhando, né, a me arrepiar. E o guarda-trem começa a gritar: vamos desembarcar, Paranapiacaba à vista. E as portas começam a se abrir, os barões do café desce, me cumprimentam. Boa noite, Dona Francisca, como vai? Tudo bem? E aí foi de boca a boca, um fala pra um, que fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro, e vira uma lenda, vira, né, uma coisa com várias versões. Não dá pra gente saber qual que é a origem dessas lendas, não tem como. Agora, tem uma que a gente sabe que saiu da boca dela, que é a lenda do trem fantasma. O conto dela, assim, que você mais gostava era qual? Dona Francisca? É. Sabe que tem um trem velho aqui na frente? Ela falava de uns caras que ela via chegando em meia-noite com charutos. Né? E ela fazia um suspense, né? Ela falava assim, disse os senhores do café com aquele charuto italiano, não sei o que, não sei o que. Isso ela falava na televisão, né? Vem muita gente, muitos barões do café, né? Vem muita gente. Agora, se você não tem o poder de ver, meu filho, eu tenho o poder de ver. O Rogério me contou sobre isso sem saber a fonte, simplesmente porque virou um rumor, correndo de boca em boca. Aqui tem a lenda dos vagões assombrados, que as pessoas falam que à noite você escuta pessoas andando dentro dos vagões, você escuta criança, você escuta pessoas, né? E aí dizem que o trem que nunca chegou aqui, que sofreu um acidente, deveria ter chegado aqui. E aí dizem que já viram um trem chegando, entendeu? Aqui. Tipo um fantasma. É, assim, e escutaram um barulho e tal. Que incrível. A Dona Francisca não tá mais aqui pra nos contar a verdade. Nós não sabemos de fato quais eram as intenções dela. O que ela via mesmo ou o que ela deixava de ver. O que a gente sabe é que as suas belas poesias, além de muito bem escritas e contadas, contribuíram para atiçar a curiosidade dos turistas. E eu ali em pé, paradona, só olhando aquele luxo e eles dançando. E eu ali em pé, esperando algum barão do café me tirar para dançar. De repente, comecei a me arrepiar. Adivinha quem estava lá? O Zé Mané. O homem que bebia todos, mas dizia para todo mundo que não bebia merda, só café. Veio me tirar para dançar. Senhorita, me dá o prazer dessa dança? Prazer. Que prazer. Mas não tem barão do café, nem inglês. O negócio é ficar com o Zé Mané. Bom, voltando então para minha conversa com o Ribeiro, eu vou deixar aqui para vocês a última lenda que eu vou trazer pro vídeo, porque ele já tá tão longo que tá parecendo um longa-metragem. Eu tenho que me conter, né? Porque senão a gente vai ficar aqui 2 horas. Mal sabia ela que o vídeo ficou com 2 horas mesmo. Tem casos aqui que a pessoa chega onde fica o balancinho, o famoso balancinho. Tem uma história de um balancinho que muitas pessoas viram, uma criança... É uma, sabe aqueles balancinhos de parque? Tem aqui no livro. E muitos viram já uma criancinha ali balançando, depois ela desaparece. Eu achei na internet algumas versões da história. Dizem que o balancinho ficava ao lado de um antigo orfanato e que uma criança morreu por ali. E foi então que começaram a ver um espírito no balancinho. Uma das versões diz o seguinte: em uma das casas de frente a esse parquinho, morava uma família inglesa com 3 integrantes: pai, mãe e filha. Em um dia comum, a vila estava envolta com a famosa espessa neblina, que baixa no local repentinamente
Então, a pequena menina atenta observa pela janela os balanços do parquinho. Inquieta, perguntava pra mãe se podia brincar lá fora. Sua mãe estranhou a pergunta, pois estava muita neblina e ainda assim, a menina queria sair pra brincar. Mesmo sabendo que a resposta da mãe seria não, a menina insistia, quase chorando. Dizia que seu amiguinho estava chamando lá fora. Sua mãe decidiu ir até o parquinho para então conversar com o tal amiguinho. Ela procurou, andou pelo parquinho, mas não avistou ninguém. Então, em meio à neblina, sua filha apontou para um dos balanços em movimento e disse: "Ele está ali, mamãe." No entanto, ela não via ninguém. E mesmo sem ninguém, o balanço verde balançava sem vento forte e ninguém por perto. Com medo e assustada, sem saber o que fazer, a mãe pegou a filha e a levou para casa. Fechou as janelas e ficaram ali, muito assustadas. Depois de alguns anos, a família se mudou e a menina não pôde brincar com seu amiguinho, o qual a espera até hoje, solitário em seu balanço na vila de Paranapiacaba. Bom, então vamos voltar para nossa viagem. Depois dessa conversa bem esclarecedora, a gente estava pronto para fechar a conta e andar, né, pelo vilarejo, pelas ruas à noite, gravar um conteúdo assim à noite e tal. Só que aí começou a chover muito. Chovia muito forte e não parava. E a musicona tocando atrás. A cidade é amaldiçoada, chovendo. Só porque a gente veio aqui pra filmar ela. Quando finalmente deu uma paradinha, a gente correu de volta pra hospedagem. A chuva mais ou menos parou, então estamos levando nossos drinks. Ótimo agora. Infelizmente não deu pra gravar nenhum conteúdo à noite, da gente andando pelas ruas, porque a gente tava com medo da tempestade voltar, da gente ficar doente e, né, estragar o nosso domingo. Arrumando a caminha dele, que bonitinho. Mas se eu tava querendo uma experiência sobrenatural rolando comigo naquela madrugada, eu meio que consegui. Apesar do quarto ser super confortável, ter tudo limpinho, tudo cheirosinho, perfeito pra gente, pra uma acomodação ótima mesmo, eu fiquei acordando a noite toda, como se algo estivesse me acordando, como se quando eu dormisse, alguma coisa me acordava. Então, quando eu finalmente dormi, eu tive aquela sensação de paralisia do sono, sabe? Eu tava deitada de barriga pra cima, conseguia ver o quarto, sabia que estava dormindo e não conseguia me mexer. Aí, na manhã seguinte, quando a gente acordou, eu contei pra Lari o que aconteceu. Bom dia! Hoje à noite eu tive um sonho. Eu não te contei, Laricinha. Eu tava meio, sabe, sonhando acordada, assim, meio num estado de paralisia do sono, capotada assim, sem conseguir mexer. Aí eu senti uma presença aqui. Tipo assim, eu senti que tinha alguém aqui. Não sei se era homem ou mulher, era uma coisa alta, assim. E essa coisa não chegou a falar comigo, mas ela me passou uma sensação de que a gente não tem que ir no cemitério, porque senão a gente pode trazer coisa com a gente. Que nem aquela bruxa tinha falado pra gente tomar cuidado, que era tranquila, era só ir de maneira respeitosa. Então, essa coisa me passou energia assim, tipo, não vai, não precisa, tá bom? E aí foi isso. Olha o roupãozinho dela de senhora. Eu estou aproveitando a estadia, né? Esses roupões aqui não usados. Você tá aproveitando que nem eu, tá? Com licença. E ela... tá mó sol, eu queria neblina, tá? Eu queria terror. Eu acho que a gente vai ter que ir no cemitério sim, entendeu? Pra ter um pouco de emoção. Eu não vou, não. Deu medo, né? Deu. Eu nunca tive sonhos assim, credo. Pois é, será que foi vestígio do dia? Será que o que ela falou me impactou mais do que eu imaginava? Ou será que algo realmente veio me visitar e me alertar? Será que tinha algo ruim esperando pela gente no cemitério? Não sei. Não descobri. Nunca vou saber porque a gente não foi lá. Inclusive, quando depois a gente tava no tour com o Rogério, né? E eu tava conversando com ele tava me contando as curiosidades, não sei o quê. O Rafa me contou que ele tava andando por ali, começou a perambular, olhando meio que o chão, sem perceber por onde ele tava indo. Quando ele percebeu, ele tava quase dentro do cemitério, já tinha passado, tipo, o comecinho. Se tocou do que ele fez, saiu correndo. Nem o Rafa teve coragem de entrar ali. E o Rafa é meio cético, tá? Então, gente, acho que a gente já assistiu muito filme de terror pra saber que, mesmo não acreditando, não brinca. Se você receber um recado, ou se foi um sonho, tanto faz. Você vai arriscar? Eu não vou.
Eu não sou aquelas personagens burras de filmes de terror. Por mais que eu tenha, né, ido pra Paranapiacaba esperando encontrar alguma coisa, então realmente eu tenho um pouco, né, da personagem burra de terror. Eu não sou tão burra assim. O negócio que eu vi era bem alto, ele tava, né, no canto do quarto. Não tinha um formato muito definido, era uma coisa meio brilhosa, mas me parecia, tipo, um negócio no formato assim, tipo, meio triangular com uma circunferência assim, no topo. Gente, não sei explicar. Podia ser que eu tivesse só olhando pras cortinas, né, porque eu lembro de ter uma sensação de um negócio meio de tecido. Às vezes era cortina, só cortina mesmo. Mas tudo bem, gente. Eu peguei o recado do sonho e segui. Não entramos no cemitério. Antes de partir, a gente resolveu tomar água pura que eles deixaram ali pra gente. Uma água que saiu diretamente de uma fonte lá de Paranapiacaba. Tem gosto de água normal. Água tem gosto? Não, é que essa daí não tem os bagulho lá. É direto da fonte. Ah, entendi. Ela tem mais gosto de nada do que a água tem gosto de nada. É, exatamente. Então, fomos de encontro com o Rogério, mas o GPS dele deu problema e ele acabou se perdendo. Chegamos em Paranapiacaba, Diegão. Finalmente vivos. Finalmente vivos, depois da aventura no posto de gasolina, de possivelmente termos encontrado aí com um serial killer lá. Pra completar, a hora que a gente tava chegando na cidade para encontrar com a Nath, o GPS sumiu e a gente veio parar do lado errado, mas aí a gente já foi bem recebido aqui no cemitério, já tá tudo tranquilo, né, Diego? Pra esperar o Rogério, a gente resolveu tomar um sorvetinho. Mal sabia eu que aquele seria o meu segundo trauma do dia, depois da coisa que apareceu no canto do quarto. Tenta não derrubar, porque ele tá derretendo. Nossa, tá solzão, né? Passa sorvete. Apanhando aqui. Mano, tá derretendo tudo. Nossa, isso é enorme. Meu Deus, tá muito derretendo. Também, gente, é um solzão de 40 graus os dois. Tá caindo tudo. Meu Deus. Eu nunca mais tomo sorvete de casquinha. Estou traumatizada. Eu queria neblina, ganhei sol. Tá mó sol, eu queria neblina. Queria um vilarejo vazio, cheio de mistério. Ganhei um lugar cheio de turista, completamente lotado. Queria uma experiência sobrenatural. Ganhei um sonho meio duvidoso. A gente queria se assustar, mas o que a gente ganhou foi queimadura no corpo no formato de regata, porque todo mundo esqueceu de passar protetor solar e tava um sol do caralho. Enfim, encontramos o Rogério e ele nos levou nos pontos principais do vilarejo. Começando lá pela parte alta, onde tem a igreja e o cemitério. Que a gente tá muito próximo do túmulo do Jack Stripador. Ah, é? Que é bem aqui. O cemitério, amiga, que a gente não vai entrar. Eles dizem que, tipo, quando foi construído o cemitério, isso é bem comum em muitas cidades. Uma lenda parecida com essa? É, porque dizem que o primeiro túmulo é o túmulo que mais demora quando você cria um cemitério. Demorou até alguém morrer para ser enterrado. Entendi. Entendeu? Demora pra alguém morrer e ocupar o lugar. Porque eles enterram em outro lugar, aí vem a prefeitura e fala, o cemitério é aqui agora. E aí dizem que nos primeiros dias também ninguém morria, e quando as pessoas passavam, viam um homem de capa preta andando no cemitério vazio. Tadinha da morte, ficou andando em círculos esperando alguém pra levar. Pra vocês verem que até seres celestiais tem que ir pro trabalho mesmo quando não tem nada pra fazer. Agora, pelo jeito, a morte não era a única personalidade famosa andando por terras brasileiras. Mais especificamente Paranapiacaba. Se liguem nessa reportagem da TV Record. O assassino em série mais famoso de todos os tempos no Brasil. Com certeza você já ouviu falar em Jack o Estripador. Mas você sabia que ele pode ter fugido da Inglaterra e vindo para o Brasil, mais precisamente aqui em São Paulo, entre a Estação da Luz e Paranapiacaba, no ABC Paulista? Os ingleses vinham para trabalhar aqui e vinham muitos ingleses fugidos, né? Porque, tipo, eles estavam sendo perseguidos por crimes ou por perseguição mesmo na Inglaterra e eles fugiam para o Brasil. O Jack Stripador cometeu 6 assassinatos na Inglaterra. Quer dizer, 6 são os que foram linkados a ele, né? É possível que tenham muito mais. Ele atraía vítimas que, inevitavelmente, eram mais vulneráveis, que trabalhavam se colocando em situações de risco, as prostitutas. Ele as matava de forma grotesca e ainda desrespeitava os seus cadáveres
os abrindo. Os cortes tinham tanta precisão, eram feitos de maneira tão cirúrgica, que muita gente acreditava que ele era um médico. Algumas vítimas tiveram até os seus órgãos retirados dos seus corpos. E, infelizmente, o culpado nunca foi pego para pagar pelos seus crimes. E aí dizem que uma dessas pessoas que fugiu era o Jack Stripador, porque o cerco tava fechando para ele lá e ele veio para cá. E aí dizem que ele passou os últimos dias de vida aqui. Nossa, safada. Veio para cá. Supostamente teria pegado um navio em Londres e chegou até o Brasil, desembarcou no Porto de Santos, pegou um trem e desembarcou aqui em Paranapiacaba. Então por isso que existe essa possibilidade dele estar enterrado aqui nesse cemitério. Uma lenda que se conta é que esse gringo desgraçado veio passar os seus dias em Paranapiacaba sem ser incomodado. Viveu em paz, trabalhou como médico e morreu tranquilamente por lá. Isso é lenda, tá, gente? Lenda. Mas, se for verdade, imagina só você viver num vilarejo com 2.000 habitantes, ir no médico local sem imaginar que você tá sendo atendido pelo Jack Stripador. Juro, só em Paranapiacaba pra acontecer uma bizarrice dessas. Não tem outro lugar que faria sentido isso. Bom, eu não entrei no cemitério pra conferir onde ele supostamente estaria enterrado, porque eu não queria arriscar de levar esse tarado comigo pra casa, depois do sonho. Às vezes era o Jack Stripador que eu ia levar comigo, não sei. Mas a gente tem, né, imagens na internet desse suposto túmulo dele. Se levanta a hipótese dos restos mortais de Jack dele estarem aqui. Bom, sobre o cemitério, era isso que eu tinha pra falar. Nem quero me aprofundar muito no assunto, porque fiquei com medinho. Vamos então começar a passar por todos os pontos, né? Saber mais curiosidades. Bom, aí a gente continuou o nosso tour, né? Descemos da parte alta do vilarejo até a parte baixa, atravessando uma ponte, de onde era possível ver ambos os lados de Paranapiacaba. De lá também é possível ver o Big Ben Tupiniquim. E no topo do morro, o Museu Castelinho. Agora, no meio da ponte, há um caminho lá pra baixo, lá nos trilhos, onde você pode visitar um outro museu que há em Paranapiacaba, o Museu Funicular. Um cenário perfeito para um filme de terror de apocalipse. Talvez um spin-off de The Walking Dead brasileiro, que seria tipo defuntos zanzando por aí. Inclusive, a gente até presenciou um morto-vivo no local. Achando que essa descida tá muito legal, mas depois pra subir vai ser meio foda, hein? Ai, Rafael. Que preguiça, tá, hein? Não é nada. As pernas estão doendo, não posso. Poucos degraus. Nossa, Rafa, quando você vai poder vir num lugar assim de novo? Na semana que vem. Olha só essa geração nova tomando Monster e tendo preguiça de descer Tomando seu cu, você não fez nada sábado, tá morrendo sábado, tá bom? Coloca no bolso assim que nem eu, ó. Na defesa do Rafa, no dia anterior ele realmente tinha corrido 21 quilômetros. Mas no ataque do Rafa, ele correu essa quantidade toda, sabendo que a gente ia viajar, por livre e espontânea vontade. Preguiçoso. E aqui ainda é tudo caminho, ó. Tudo trilha, as pessoas passavam. Eu mandei um vídeo pra Nath, que os caras que tem casas igual essa no meio da serra. Os caras entram, olhando tudo por dentro. Credo. Aqui embaixo é tudo túnel. Isso aí acho que é as cordinhas que ele faz. Aqui o Rogério está se referindo às pessoas que fazem aqueles tour guiados meio clandestinos, sabe? Pelos túneis abandonados. São 13 túneis abandonados, né? Tem bastante coisa para conhecer e aí o pessoal faz o tour completo, até dormindo lá embaixo. Parece interessante? Sim. Mas não pode, né? Nossa viagem, então, começou a chegar ao fim. Vocês entenderam? Subimos a ponte novamente e fomos subindo até chegar lá no topo, no Museu do Castelo, também conhecido como Castelinho, que foi construído para ser a residência do engenheiro-chefe da São Paulo Railway.
Railway. Nossa, que nome difícil. Deliberadamente feita no alto pra simbolizar a liderança e hierarquia imposta pelos ingleses, as lendas falam que a escolha da localização, na verdade, foi feita pra que o engenheiro-chefe pudesse vigiar os trabalhadores lá de cima. Mas, segundo relatos do engenheiro Daniel Fox, que foi um dos grandes responsáveis pela construção do sistema funicular, né? Dias de sol eram raros e o tempo quase sempre era de chuva, com a neblina cobrindo todo o vilarejo e impossibilitando qualquer visão lá de cima. Outras lendas dizem que o Daniel Fox morou ali e foi muito severo, e que seu espírito vaga pelo castelinho até hoje. Porém, nossa guia do tour que a gente fez pelo museu afirmou que o Daniel Fox não ficou lá por muito tempo, fez o seu trabalho e se mandou. Segundo as próprias palavras dela, ele passou por aqui, mas não morou aqui. Ela também contou pra gente que a residência era considerada de luxo pra época. Honestamente, pelo tamanho dela, até hoje é um casão, né? Tem vários andares, cômodos e os quartos são espaçosos. Inclusive, eles tinham até uma geladeira. Além disso, essa residência foi milimetricamente planejada com certas intenções. O primeiro cômodo, a sala de estar, era o espaço em que os engenheiros recebiam pessoas que eles não estavam muito afim de receber, como chefes de alguma coisa, ela não explicou assim exatamente o que, mas chefes que vinham cobrar eles de algo, vinham fazer cobranças. Ou seja, dependendo do tipo de reunião que você ia ter com o engenheiro que morava lá, você era recebido em um cômodo. Se você fosse mandado para essa sala aqui, perceberia paredes vermelhas por todos os cantos. Ficaria lá por minutos e minutos e minutos, quem sabe até uma horinha, esperando para ser atendido. Então, você perceberia que o lugar não tinha janelas e que o espaço era bem abafado, quente, sufocante sem as janelas. Não tinha janela, mas tinha lareira, que, claro, poderia estar, coincidentemente, acesa. E o vermelho nas paredes apenas estimularia esse estresse todo que você já estava sentindo. Aí, quando o anfitrião finalmente aparecesse, você nem tomaria muito do tempo dele, né? Porque você ia estar querendo se mandar de lá rapidinho. Pois é, os ingleses eram bem espertinhos. Lá no tour, assim que a gente começou a andar para os outros cômodos, já deu para perceber a mudança na pele. Você conseguia sentir no corpo que você estava num cômodo mais agradável, tipo a sala de jantar. As paredes eram amarelas e estavam, lotadinhas de janelas. Dava para sentir que você estava saindo de um lugar abafado e indo para um lugar que tinha brisa. Aí na década de 60, o castelinho deixou de ser residência e começou a servir de escritório da Rede Ferroviária Federal. Um tempo depois, tornou-se o museu que é até hoje. Isso era tudo que a gente tinha para conhecer sobre Paranapiacaba, pelo menos por enquanto, né? Mas antes de finalizar nossa viagem, a gente resolveu ir almoçar. E assim, tinha várias opções de almoço, tinha vários restaurantes abertos, o vilarejo tá lotado, o turismo tá indo muito bem, então tinham várias ruas que você poderia escolher o seu estabelecimento. Curiosamente, resolvemos escolher uma ruazinha lá, que a gente gostou que tinha um hambúrguer, mas tinha outros lugares com hambúrguer também. Por algum motivo a gente quis ir lá, assim, sabe? E ela tinha vários negócios, né? Vários aqui desse lado, vários aqui desse lado. Tava super movimentada. Eu e a Lara e o Rafa pedimos um hambúrguer. E o Rogério e o Diego, que é o cameraman do Rogério, né? Resolveram comer num buffet em outro lugar. Mas era um lugarzinho do lado do outro. Aí a gente levou nossas comidas pra uma área que tinha em comum. Colocamos nossos pratos na mesa. Sentamos ali e ficamos apreciando um showzinho muito bom que tava rolando. Depois disso, a gente deu tchau pro Rogério, tchau pro Diego e fomos buscar nossas coisas na hospedagem. O Rafa fofocou um pouquinho com a Dona Zélia. 500 moradores novos, não fala 5 por casa, entendeu? 100 casas. E não é a média de gente que tem dinheiro. Sim, é. E normalmente ainda vem, tipo assim, 2 por casa, não tem nem tudo isso. Tem bicho tem bastante. Depois a gente entrou no carro e decidimos partir. Mas antes de ir de fato, a gente não podia deixar de procurar a antiga casinha da Dona Marília e do seu José, a Flor de Benedetti, que, claro, não existe mais, mas a casinha dela a gente queria ver onde estava. Seguindo as instruções que ela deu, que o lugar ficava perto do cartório, a gente chegou onde? Na ruazinha que a gente tava almoçando, 1 hora antes. Aí nós três nos entreolhamos assim, confusos. Não seria possível que, com tantos lugares para escolher, coincidentemente, a gente almoçou na antiga Flor da Benedetti.
né? Então a gente abriu o livro que a Dona Marília nos deu, que tinha uma foto do antigo lugar. Comparamos ao vivo com a ruazinha do nosso almoço, tipo assim, carregando o livro, sabe? Na frente de todo mundo, a galera que tava em volta sem entender nada, a gente com o livro aberto assim, sabe? Procurando o lugar exato. E apesar das coisas estarem um pouco diferentes, elas também estavam quase iguais. A gente comparou a escadinha e a sacada e achamos lugar. Afinal, o vilarejo é tombado, né? Ele não permite mudanças. Então, ia ser fácil de achar. A maior diferença entre a época em que a Dona Marília foi tentar visitar a sua antiga casinha e agora é que a rua tava lotada, tava cheia de negócios, tava cheio de vida, completamente o oposto do que ela tinha visto quando ela foi uns anos atrás, que era uma rua fechada, abandonada. Como ela contou pra gente como tava, a gente não reconheceu na hora quando a gente almoçou ali. Não seria o mesmo lugar, cheio de gente, com um monte de negócio. Foi muito emocionante de ver como as coisas estavam. A Flor de Benedetti ficava especificamente onde estava o buffet que o Rogério e o Diego comeram. Então, a gente entrou lá, falamos com a dona, pedimos, né, pra entrar e ir no quintal. Ela reconheceu o nome da Dona Marília, porque ela tinha alugado a casinha pra ela muitos anos atrás, e deixaram a gente no quintal, porque a gente queria ver se o pé de cambuci tava ali ainda. Porque o maior medo da Dona Marília era que a única coisa que ela deixou pra trás, a sua única conexão com o lugar, tivesse sido arrancada de lá. Foi uma alegria chegar naquele quintal e ver uma árvore enorme, forte, linda. O cambuci tava dando frutos. Mais tarde naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu mandei um áudio pra Dona Marília contando das novidades, porque ela tinha me mandado algumas mensagens durante o fim de semana. Ela tava tipo bem ansiosa pra saber o que a gente tinha encontrado. Como a gente não tinha ido lá ainda, eu falei pra ela, assim que eu for, eu vou te avisar e vou te mandar foto. E foi o que eu fiz. Eu mandei pra ela essas fotos que vocês estão vendo, falei que vários negócios abriram ao redor da sua antiga casinha, que a rua estava mais cheia do que nunca e que o seu lindo pé de cambuci estava tão grande que estava dando frutos. Eu não vou mostrar o áudio, né, que ela me mandou, óbvio, mas eu posso descrever um pouquinho para vocês. Aos prantos, ela nos agradeceu, disse que mal conseguia acreditar no que estava vendo, que estava extremamente feliz e tinha certeza que o seu amado Portuga estava fazendo festa lá no céu. Mano, assim, eu fico até emocionada de lembrar, sabe, de como foi fofo. Que experiência incrível conhecer esse vilarejo. Tudo o que eu tirei dali foi muito especial. Paranapiacaba tá cheia de mistério, cheia de história importante pro Brasil e, mais do que tudo, tá cheia de amor. Eu sei que é brega falar isso, mas se vocês tivessem vivenciado tudo que eu vivenciei, vocês estariam falando um monte de coisa brega também, tá? Bom, agora voltando só um pouquinho pro vlog. Eu sei que eu falei que eu me despedi do Rogério, não sei o quê. Gente, tô tentando criar uma linha temporal aqui, tá? Me perdoem se ficar confuso, mas quero mostrar pra vocês minha última conversa com ele, porque ela conta um pouquinho das nossas conclusões sobre o vilarejo. Bom, gente, chegamos, né, ao fim da nossa viagem por Paranapiacaba. Sobrevivemos. Não encontramos nem o lobisomem, nem o vigia, nem o engenheiro fantasma, nem ninguém fantasma. Não foi tão assustador assim, na verdade as pessoas são super simpáticas, o clima é muito gostoso, a neblina e as lendas são um charme, mas não são pra te assustar de verdade. O que a gente descobriu é que elas realmente são pra atrair turista, né? Porque não tem nada de embasamento aí, é tudo uma criação divertida para tornar essa cidade especial. Provavelmente, e isso é uma coisa que eu falo muito lá com a galera que me acompanha, toda a história tem algum fator educacional e cultural. Então tem o lado do seu pai falar para você, toma cuidado, se for ali a bruxa vai te pegar, porque pode ser que culturalmente aconteceu alguma coisa de ruim, a gente viu que muitas coisas ruins aconteceram. São baseadas em coisas ruins que aconteceram de verdade, a expectativa de vida de um trabalhador da ferrovia aqui era de 37 anos. E aí, infelizmente, você junta um monte de gente diferente
diferente, de culturas diferentes, de hábitos diferentes, é claro que dá merda. Então, ó, com certeza aconteceram mesmo situações ruins. E tem o fator educacional, né? De tipo assim, você explica uma coisa com um exemplo lúdico. Então é isso. Nosso folclore é isso, né? E acho que a gente também aprendeu que Paranapiacaba é muito maior do que as lendas e o terror, né, que se criou pro turismo, pro entretenimento. Foi o segundo lugar com campo de futebol. Primeiro lugar foi com o campo primeiro de futebol, lugar com marcação campo de futebol correta. oficial, isso. O segundo lugar que teve projeção de cinema, teve uma tecnologia muito forte pra época, um dos lugares mais tecnológicos que teve. Então teve muita coisa a mais que a gente aprendeu, né, que eu vou citar durante o vídeo. Num assim. grosso modo, assim, foi vanguarda, né? Oui, avant-garde está em todo lugar. Bem vanguarda, é claro, pela questão dos ingleses que estavam aqui e dos outros imigrantes que traziam a cultura da Inglaterra para cá, e também por causa da influência do Barão de Mauá. É legal você vir aqui e realmente descobrir outras coisas, né, sobre o vilarejo do que só as lendas, né, que tenta atrair os turistas. Acho que vale muito a pena vir conhecer. Tem muita coisa que a gente não fez, tipo as trilhas, que a gente tá cansado, não vamos fazer. E a que a gente queria fazer tá fechada. E a que a gente queria fazer tava fechada porque são trilhas que ficam perigosas, né, com o tempo. Dependendo do tempo. Então, acho que vai ficar um vídeo muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. E também confira o canal do Rogério, né, que ele fala bastante de mistério, pega histórias, às vezes, com mais uma pegada real, né, do que necessariamente eu mostro no meu canal. Lendas, assim... Relatos. Eu pego relatos, que nem sempre são só relatos de coisas que as pessoas passaram, mas às vezes são causos. Aí eu junto, porque a minha paixão é folclore, né? E aí eu conto os relatos de uma maneira que eu consigo explicar a lenda e contar uma situação que alguém disse que passou. Tipo assim, o meu avô diz que enfrentou o Saci, né? Que a história o meu canal começou por causa disso. Meu avô brigou com o Saci tentou matar ele não conseguiu e virou inimigo dele pro resto da vida. Aí passou-se muito tempo, meu avô faleceu e tudo mais. Todo mundo na família zoava o meu avô, aí até depois que meu avô faleceu. Aí depois que meu avô faleceu, o Saci começou a aparecer pros filhos dele, inclusive meu pai. Aí a história mudou, entendeu? Então, tipo assim, meio que hoje meu pai acredita muito, outras pessoas também acreditam e tal. Aí eu pego essas histórias que as pessoas dizem que passaram, ou então, tipo assim, o que mais encontra é velhinho nas viagens que eu faço, velhinho que conta história de assombração. Pode ser que o cara passou por uma situação naquele momento ali que ele deu uma pirada pelo psicológico? Pode ser, mas pode ser que ele viu alguma coisa? Também. A gente não tem como saber, né? Às vezes eu conto histórias que, tipo assim, o pai dele era geólogo, aí foi fazer um trabalho na Serra Catarinense, e aí tava lá colhendo pedra, essas coisas assim, e viu um duende. E aí depois eu descobri que esse duende é um duende do nosso folclore, chamado Sanguanel, que é um duendinho vermelho e tal, que gosta de assustar bêbado e sumir com criança, assim, sabe? Que tipo, medo. Ele pega a criança pra brincar e some com ela. Larga ela no meio do mato. Não faz nenhum mal, tipo, pior. Esperto ele brincar com bêbado, né? Porque ninguém vai acreditar. Tanto que a galera gosta dele, porque dizem que é aquelas coisas de ditados populares antigos, né? Dizem que as mulheres ficavam bravas, que os homens iam lá, bebiam muito. E os doentes, então, aí davam troco. Ela ia lá e colocava mel pro Sanguanel, colocava mel, doce, café pra ele e falava, vai lá buscar meu marido, e dá uma coça nele. Que engraçado. Entendeu? Então, tipo assim, tem esses dois tipos de história. Né? E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo, tá? Confiram o canal do Rogério também. Confiram todos os links que eu vou deixar na descrição, que eu promovi todo mundo que a gente conversou. E venham pra Paranapiacaba, né? E se você não viu a Nath atuando, tem a Nath atuando lá no meu podcast também. O curta tá incrível, gente. A minha atuação já... Mas a habilidade deles é muito boa. O curta tá bonito de ver, tá uma história interessante. A atuação de vocês também tá ótima. A minha aqui... Não, a minha, né? A minha... Mas pelo menos a gente se divertiu, né? Bastante, foi muito legal. Sim. É isso, gente. Até mais. Caramba, o vídeo finalmente acabou. Faz mais de um mês que eu tô fazendo ele. Mais até que eu tô pesquisando sobre Paranapiacaba. Faz uns meses. Nem tô acreditando que a gente chegou ao fim. Eu meio que quero falar de outros assuntos, mas também não quero me despedir. Porque foi o vídeo mais especial que eu já fiz. Foi o vídeo mais longo, mais difícil. Foi uma bagunça tentar organizar
todo o conteúdo que eu tinha e fazer pesquisas que passassem informações corretas. Então, assim, gente, se eu passei alguma coisa errada, por favor, me corrijam nos comentários, tá? Eu dei meu máximo pra ser o mais justa possível com Paranapiacaba. Caralho, nossa, trava a língua. Espero que tenha dado certo. Tô com um pouquinho de medinho, porque é um vídeo bem diferente, né, de tudo que eu já fiz, mas vamos ver. Queria agradecer ao meu editor também, o Robert, que se não fosse pela ajuda dele, eu não teria conseguido fazer esse vídeo. Então, assim, muito obrigada. E ele também tá me ajudando nos outros vídeos, os vídeos passados, né, os últimos vídeos passados, não sei quantos, mas os últimos aí, vocês podem ter percebido que a edição mudou um pouco, ficou melhor, né? Foi ele que fez, porque ele tá me ajudando a ter mais tempo com um outro projeto que eu estou fazendo. Por que que eu me interessei assim do nada em Paranapiacaba? Nossa, que curioso, né, Natália? Você tem algum interesse pessoal? Sim, eu estava pesquisando vilarejo e queria que vocês tivessem um interesse também. Por quê? Eu estou escrevendo um livro de terror que se passa em Paranapiacaba. Contrato com o editor e tudo, gente, tô escrevendo. Então, em breve, em algum momento, não sei quando, mas vai rolar uma creepypasta gigante de minha autoria. E isso só aconteceu graças a vocês. Graças ao meu canal estar dando certo, graças às pessoas se interessarem pelo meu estilo de contar histórias de terror. Então, assim, eu tenho um sonho desde criança de escrever um livro. Escrevo contos desde criança. Passei minha vida toda escrevendo contos que nunca foram pra frente, né? E agora eu tô tendo a oportunidade de escrever um livro, um conto gigantesco, né? E, sei lá, é um sonho É um sonho realizado. Então, muito obrigada. Eu tô vivendo a fase mais feliz da minha vida e é isso. Obrigada. Depois eu volto pra falar mais sobre o livro. É isso, tchau!